Um, 2, 3, podcast 3 Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa operando, nosso produtor, Arthur Andrade. E aí, Robertinho, boa noite. Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Firmeza. Boa noite, muito bem. Vamos adentrar a uma área que poucas pessoas conseguem entender profundamente. Acho que Pô, você entende bem. Sempre quando a gente tem um advogado aqui, você não, usa do seu direito. Tá, sim. Mas essa parte, cara, ela é meio terra de ninguém ainda. A gente não tem determinações, pelo menos não normativas específicas para cada situação. É uma coisa nova, né? Vamos pensar, a internet não é uma coisa tão nova, mas leis reguladoras, apesar que tá super na moda, né? Vamos regular a internet, isso aí tá na moda, mano. Tava conversando com o advogado agora e ele falou que é necessário isso aí. Parece que tem umas 3 leis novas aí já sobre a internet, alguma coisa assim. Eu Acho não que sei 3, se é pelo menos. necessário, eu tenho minhas dúvidas, assim, sabe? Sempre quando vem uma lei assim, eu acho que tá tirando a liberdade da gente, mas vamos deixar quem sabe falar, né? Com propriedade, Estamos aqui com o advogado Luiz Augusto, é o Urso? Durso. Tudo bem? Obrigado, viu, irmão. Obrigado. Eu gosto de acompanhar vocês, porque vocês fazem uma coisa que a gente faz muito lá em casa, que é trabalhar em família. E é um privilégio. O escritório nosso foi fundado pelo meu avô, que já faleceu, então tá com 67 anos o escritório, e hoje tem trabalho meu pai, meu tio e meus irmãos. Então eu trabalho também com meu irmão. Eu trabalho, na verdade, com 2 irmãos. Caramba, mano. Então, você é o terceiro irmão. Eu sou o terceiro e tenho o quarto ainda, que tá na faculdade de Direito, tá lá estagiando com a gente. Então eu trabalho com 2 irmãos e uma irmã no escritório. Então é muito legal isso. Um escritório familiar. É, familiar. E especialista em criminal? O escritório é criminal e aí sempre foi, desde a época... meu avô funda o escritório como generalista, porque naquela época não existia especialização, né? Não existia você segmentar, porque senão você não tinha cliente. Sim. Então meu avô fazia de tudo um pouco, fazia bem, era muito, muito esforçado, se formou na USP e tudo, mas aí meu pai já vem em outra época em que se cobrava essa especialização. Ele se especializou em penal. Eu não queria ser advogado, eu queria trabalhar com TI, ciência da computação, eu gostava de computador, eu gostava de desbloquear iPhone, quando tava começando, porque os iPhones que traziam, ele não lia o chip, né? Exato. O SIM, o chip de telefonia, aí tinha que desbloquear pra usar aqui no Brasil. E eu desbloqueava o pessoal do colégio, então eu sempre curti. Mas aí eu encontrei a área do direito digital, e aí eu também abri nessa área no escritório de crimes cibernéticos. Então, o escritório é penal, mas a minha área, né, minha equipe é de crimes cibernéticos e a gente trabalha em família também, muito legal. É direito penal que fala? Eu achava que era direito criminal. São sinônimos, direito criminal, direito penal, você vai encontrar, o código é penal, e você pode ter, por exemplo, uma matéria na faculdade de direito criminal. No fundo são as mesmas coisas. Eu participo da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, mas a gente trabalha com o código penal. Pô, eu acho que é a área do direito que mais apanha, assim. Apanha muito. A minha área é muito interessante porque eu preciso virar uma chave dentro do escritório. Por quê? Porque quando eu comecei na área, eu sempre vi meu pai como advogado de defesa criminalista que sempre apanhou muito. Então, ele advogou em causas que repercutiram muito. Por exemplo, aquele pastor que tocou a santa com os pés. E o pessoal falou, não, ele chutou a santa. Ele foi advogado desse pastor. E eu fui, na época eu tava já na escola, eu falei, pai, você vai advogar para esse indivíduo? Ele falou, claro, ele tem direito a uma defesa, e você tem que entender isso. Bem que ele me colocou para assistir Ponte dos Espiões. Já viram esse filme? Não. Esse filme é muito legal porque... É nos Estados Unidos, o filme passa nos Estados Unidos, e tem um espião russo que é preso. E ele precisa de um advogado. E um americano é eleito para ser o advogado dele. Só que ele é linchado, porque ele faz uma excelente atuação. E o filme é muito legal. Então mostra que pouco importa quem você é, ou o que você representa na sociedade. Você merece um julgamento justo. Então você vê esse filme e você entende bem a função do advogado criminalista. Mas eu tive que virar uma chavinha, porque meu pai sempre foi essa figura de defender o indivíduo que está respondendo um processo, não julgá-lo, e quem tem que julgar é o juiz, etc. E eu, normalmente, na área do crime cibernético, advogo para as vítimas.
Porque dificilmente um hacker me liga, né? Que seria um cracker. Sim. Ô, doutor, sofreu uma busca e apreensão, prenderam o computador. Muito difícil. A minha demanda, grande parte, são as empresas que são vítimas, que estão clonando cartão de crédito, que estão vendendo passagem aérea na internet falsa, ou até comprada por clonagem de cartão, uma empresa que sofreu um vazamento de dados, uma empresa que foi criptografada e estão exigindo um resgate para devolver os dados, ou as vítimas comuns de fraude de Pix, invasão em perfil nas redes sociais, eles colocam nos stories. Então, o meu perfil de clientela, sem dúvida nenhuma, eu diria 95%, são as vítimas. Pô, mas dá pra processar alguém assim, se você rodou num Pix, por exemplo? Dá, a gente cria formas de você procurar, conseguir de fato que você tenha o dinheiro de volta. Seja pela responsabilidade do autor, então às vezes esse criminoso, eu vou pegar um exemplo prático. A gente advogou num caso em que o rapaz, um estelionatário, entrou em contato com uma vítima e falou que ele era uma grande corretora de criptomoedas. E ele foi seduzindo essa vítima herdou um dinheiro legal, herdou uma casa dos pais e tudo mais, e colocou todo esse dinheiro nesse investimento. Era tudo falso. Esse rapaz sumiu, como recentemente viralizou aí dos jogadores do Palmeiras, né? O Scarpa e o William Bigode. Então, tem muita fraude nesse segmento. Aí, nesse caso, por exemplo, a gente sabia quem era o autor. Então, porque ele conhecia esse rapaz que era dono dessa agência de cripto. Você vai responsabilizar esse criminoso para ele devolver o dinheiro, para congelar o patrimônio dele, para que ele seja até preso, se for assim necessário. Mas nesse caso foi mais fácil porque você conhecia o autor. Aí, às vezes, quando há muita dificuldade ou quando você pega responsabilidade compartilhada. Você falou o exemplo do Pix, né? Eu fui pro extremo, que é óbvio quem foi o autor. Mas tem caso... enxergar também, né? Com esse exemplo. Mas tem caso que, por exemplo, você pega que o banco é corresponsável. Então, o indivíduo te liga como central de atendimento do banco, tem todos os seus dados, sabe quem é sua gerente, sabe qual é a sua conta. Então, às vezes a gente consegue consolidar a culpa do banco, até porque os tribunais, eles entendem que quem cria a ferramenta, ele é responsável pela sua segurança. Quem criou o Pix, quem liberou o Pix para o Brasil foi o Banco Central, depois os bancos se incorporaram. Como eles liberam o Pix, mudando, por exemplo, a forma de transacionar dinheiro no país inteiro, sem pensar nos riscos. No dia seguinte, os índices de sequestro relâmpago cresceram. Por quê? Exato. Porque eles tinham parado de sequestrar de maneira relâmpago, porque tem que levar o indivíduo no caixa eletrônico, tinha que esperar o DOC ou o TED compensar, etc. No Pix, era imediato. 2 da manhã, você estava no estacionamento, lá no banco de trás do carro, no estacionamento, eles estavam fazendo os Pix no seu celular. No dia seguinte começou a ter problema. Teve um aumento, salvo engano, esse dado da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de 60% dos sequestros relâmpagos depois do Pix. Aí, muita pressão no Banco Central, começaram a colocar limite de madrugada, começaram a fazer checagem de transferência quando sai do seu perfil. Eles têm como trazer segurança de uma forma. Por isso que a gente acaba exigindo essa segurança pela forma mais pedagógica, que seria no bolso. Certo. Então, a indenização, eles têm que pagar, eles percebem que eles têm corresponsabilidade, e aí você tem 2 figuras responsáveis, o autor, que seria o criminoso, e o banco, em alguns casos. Aí no Pix, às vezes, o banco tem que pagar. Sabe um golpe que eu vi que aumentou muito, assim, na pandemia? Foi com boleto, cara. Boleto falso. Falso, o cara... impressionante o tanto de informações que ele consegue buscar semelhantes ao boleto original, mudando só um número ali que depois faz cair em outra conta, né? O que eu vejo é assim, né? Hoje eu fui num evento de blockchain e aí as pessoas falam de tokenizar as coisas. Então as coisas físicas terão um token e terão valor na internet. Então você tem seu sapato, ele vai ser tokenizado, vai ter... Aí eu fiquei vendo esse evento. Eu tava com meu irmão, que trabalha nessa área de cripto também. Eu falei, Flá, isso aqui é mercado para daqui a 10 anos. Vai demorar muito para a população entender. Por quê? Aí eu chego na sua resposta. Porque eu vejo que as pessoas têm dificuldade ainda do básico. Do básico. Então, segurança mínima sobre receber um boleto, seja ele pelo correio ou pelas redes sociais, né? Que nem deveriam ser entregues, na maioria dos casos nem são, e as pessoas recebem e acreditam. E aí, quando você vai para a parte técnica, tem vírus que altera os dados do boleto no seu computador. Você recebe um e-mail verdadeiro, baixa o boleto de verdade, quando ele é salvo em PDF no seu computador, esse vírus subtrai esse boleto, altera o dado só do beneficiário e devolve esse boleto na sua máquina, em segundos. Caraca! Quando você vai pagar o boleto,
ele foi adulterado. Mas eu já vi casos até pior, assim, que eu acho que dá até pra compartilhar mais responsabilidade, por exemplo, do boleto no DDA, né? No débito direto autorizado ali. É mais difícil, O cara emitiu um boleto pra você, Tá. né? E tá lá, é um débito que você tem que pagar. E você tá lá, paga nas contas do dia, de repente você aprova um boleto lá, pô, foi pra outro lugar. Eu tô falando que já aconteceu isso comigo, já. Pode acontecer, porque imagina, eu tenho seus dados, tá? Que estão vazados na internet, eu não preciso nem te perguntar Sim, quais são. sim. Eu crio uma CNPJ fraudulenta, emito com uma parceria com algum banco, uma conta bancária, boletos em DDA, porque na verdade quem escolhe se vai receber pelo correio por DDA Sou é eu. o consumidor. Vamos supor que você já escolheu o DDA. Inclusive você falou pra todo mundo aqui agora. Aí eu pego, Caraca, sabendo que você recebe por DDA, crio um boleto lá no nome de algum prestador de serviço que você tem. Ou vai aparecer em duplicidade, porque vai ter o boleto original e o falso, Sim. ou às vezes eu consigo colocar um vencimento que chegue antes pra você. Então, eu vou te dar alguns exemplos hoje que eu acho absurdos, assim, a genialidade. Eu comecei a ver uma tendência no escritório de clonagem de chip, né? Então o indivíduo vai na operadora, um criminoso, emite um chip com o seu número. Do nada seu celular para de ter sinal, ele está com o seu número no celular dele. Sim. Com emissão de chip na operadora. Beleza. Aí ele com o seu chip entra no seu WhatsApp, clona em rede social, às vezes até consegue restaurar pelo backup, ele consegue recuperar a senha do backup por mensagem de texto e restaura o aparelho seu lá no celular dele. Então é absurdo o prejuízo. Eu comecei a falar sobre isso. Aí qual era o alerta que eu dava? Procure empresas que estão fazendo, por exemplo, reconhecimento facial ou biométrico para emissão de chip. Então algumas operadoras saíram na frente fazendo isso. Legal. Então a gente tinha algumas operadoras um pouco mais seguras para você ter seu chip. O que eles estão fazendo hoje? Aí veio a clientela, falou, não, eu sou dessa operadora que você falou que é segura, mas o que aconteceu? Aí vai no operador e vai perguntar, fizeram portabilidade. Então eles fazem a portabilidade para uma empresa que deixa clonar e clonar. Então a criatividade é absurda. Eu gosto de falar do SimSwap, né, que é esse golpe de clonagem de chip, porque o consumidor não teve culpa nenhuma. Você não fez nada. Não é que você recebeu uma ligação e instalou um aplicativo de acesso remoto, né? Da mão fantasma. Ou que você passou o código de acesso ao WhatsApp. Não, você não fez nada. Você só teve um chip de telefone celular e alguém clonou na operadora. Então, a genialidade é muito grande. A gente precisa de ferramentas de controle. Por isso que quando vocês abriram o papo falando talvez a regulamentação engessa, mas às vezes empodera o consumidor, né? Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Então você tem leis que empoderam o consumidor para cobrar do banco, ou quando houver uma fraude dessa, para mim é óbvio, clonou chip na operadora, tem que processar a operadora. Como que eles deixam alguém receber o seu chip? Ah, documento falso, checa melhor o documento. Sim. Usa o reconhecimento facial, vê que eu sou eu, tá? Mas você viu que tem gente dando gogó no reconhecimento facial também? Eu vi que um cara, né, que é um robô, né? Pôs mas é ridículo, né? Pôs a foto ali, né? Imprimiu, pôs a foto e mostra boneco. ali, libera, cara. Mano, Algumas tecnologias sim, outras não. A gente precisa evoluir a tecnologia. É isso. Não né? é difícil também, né? Se quiser, Evoluir a tecnologia, não é. às vezes é assim. Por exemplo, é muito interessante a gente ver cibersegurança no Brasil. Né? Eu trabalho com direito digital, crimes cibernéticos, e eu palestro muito em evento corporativo de cibersegurança. E aí eu vou nas empresas no Brasil e a gente começa a ver problemas que elas tiveram. Normalmente elas contam, foram criptografadas, etc. Você evoluir a cibersegurança numa empresa é um exercício de humildade. Por quê? Você pega as maiores empresas do mundo, Google, Apple, Microsoft, etc. Todas elas têm um programa chamado de Bug Bounty, que todo mundo pode testar, tá ali autorizado, mundo, me teste. Se você encontrar alguma vulnerabilidade, me faça o report, né? Me mande, eu vou checar. Se ela for procedente, eu te remunero. Eles pagam para alguém encontrar falha no mundo inteiro. Então isso traz uma maturidade de cibersegurança absurda. Não é à toa que um brasileiro de 14 anos achou uma falha no Instagram que dava acesso à conta, dá para invadir conta pela falha que ele achou. Em vez dele usar para o mal, ele entregou para a plataforma e ganhou R$120 mil. Caramba. Então a história é muito legal desse menino aí. Ele é hacker ético e é muito bom. Mas você pensa, imagina pro time do Instagram, né, da Meta, fala, puxa, o moleque de 14 anos achou uma falha na nossa equipe, que é uma das melhores do mundo de cibersegurança. Quando a gente olha pro Brasil, se você abrir para um programa de Bug Bounty, no dia seguinte sua empresa tá no chão. Porque você não tem maturidade nem perto o suficiente dessas empresas quando elas abrem pro Bug Bounty. E no Brasil falta essa humildade. Por exemplo, quando a gente trabalha com equipe técnica, e você encontra uma falha numa empresa
pode ser até pública, e ele vai entregar essa falha, o indivíduo acha que o hacker vai extorquí-lo, que não é uma troca. Sim. Ele já fica preocupado, fala, mas qual é o seu interesse e tal. Uhum. Não, nosso interesse é mostrar a vulnerabilidade, né? Você vê, no dia seguinte, lembra que tava tendo a pandemia, teve o jogo Brasil-Argentina, um amistoso? Me lembro. Acho que 2 ou 3 jogadores da Argentina não tinham tomado a vacina, a Anvisa entrou, para o jogo, cancelaram o jogo. No dia seguinte, o site do Ministério da Saúde tava fora do ar. No dia seguinte, essa é a nossa vulnerabilidade do poder público. Então, falta muita humildade para o Brasil sentar e falar, puxa, isso aqui é muito importante, até porque o Brasil é um dos países que mais se importam, que mais interagem, que mais utilizam as redes sociais. Não é à toa que a gente até estraga as redes sociais, o Orkut é prova disso. Mas se a gente entender a nossa importância no mundo digital, e a gente de fato é importante, se você pegar exemplos práticos, a gente pega acho que uma brasileira, acho que é a ex-namorada do Felipe Neto, não é? Foi pro BBB de Portugal, e pela primeira vez o engajamento do BBB de Portugal explodiu. Eram os brasileiros torcendo por uma... Acho que não era a ex-namorada, acho que era uma brasileira, eu não lembro a história direito, mas os brasileiros mudando a história do BBB em Portugal. Pra você ver que a gente tem muito poder nas redes mesmo, né? Influência e tal. E a gente usa muito para pagamento, o Pix é uma grande prova. Só que a gente não tem segurança. O sistema bancário é muito seguro. É exemplo no mundo, né? Nosso sistema bancário. Nosso cartão de crédito é um dos mais seguros que existe. Agora, quando a gente vai para a parte em que a experiência do usuário, nós somos muito inocentes, né? Mas é legal saber que, tipo, o usuário que tá vendo isso aqui, que tomou algum prejuízo, então, ele pode procurar um advogado que ele consegue rever esse valor e esse prejuízo. Eu diria mais, ele deve procurar justiça. Como que se dá isso? Seja ele procurar o PROCON, porque se eu falar procura advogado, ele fala, lá vem o advogado vender serviço. A ideia não é essa. Às vezes ele nem gasta dinheiro. Procurar o PROCON. O PROCON é um serviço público gratuito, que faz muitas vezes essa mediação e encontra uma decisão justa, né, entre as partes. Outra coisa, tem muita gente que não tem dinheiro, pode ir na defensoria pública. Também pode ir no juizado especial civil, que a gente chama de pequenas causas. É gratuito também. Sim. Esses 3 exemplos, ele consegue procurar justiça, muitas vezes fazer justiça, sem o reclame aqui, né, site de reclamação. Então hoje, essa possibilidade de acesso à justiça, como falando macro, né, não só processo, é muito amplo. E aí, às vezes, chegar ao ponto de procurar um advogado, tudo bem. Mas eu acho que a gente tem uma tradição do deixa pra lá. Isso é ruim demais. Por exemplo, eu tenho um monte de gente que, como eu trabalho em direito digital, o indivíduo teve o celular roubado, e aí ele me procura porque às vezes teve uma invasão numa rede social, ou ele me liga e fala, pô, meu cartão estava instalado no celular, devo fazer alguma coisa, seja uma consultoria, mas ele não lavra boletim de ocorrência, porque ele fala, vou perder tempo. Eu falei, não vai. Eu falei, lavre, mesmo que for virtual. Não contrate ninguém. Você vai na internet e lava, não gasta R$1. É o primeiro passo, né, cara? Você põe o e-mail do aparelho para identificação se amanhã ele é encontrado numa busca e apreensão. E você também cria relatório que serve para um aumento de policiamento em determinada região. Por exemplo, se eu chego hoje lá com um especialista em crimes cibernéticos, eu vou ter um evento agora que eu vou palestrar no STF, no Supremo, e vou levar sobre os ataques aos tribunais. Se eu tenho os relatórios, os dados, isso me dá base a falar, olha, nos tribunais do Brasil, você tem invasão que está mudando decisão. Vocês viram essa notícia? Sério? O cara invadiu um processo e mudou, incluiu uma decisão com alvará de soltura. E mandou entregar para soltar um preso. Ele incluiu um alvará de soltura falso num processo em tramitação de maneira virtual. Então, essas informações, quando se tornam estatísticas, você vai para uma palestra para cobrar o poder público de melhorar a cibersegurança, você consegue apresentar. A mesma coisa para crime cibernético, né? Pô, mas o cara fazer isso aí, se ele cair, já era, né, velho? Tem como saber quem foi, assim, né? Dá pra investigar. Ataque hacker, mas é um ataque hacker que você sabe fácil quem que é que fez, né? Que na verdade, você tem dificuldade em descobrir a autoria, mas você sabe quem está sendo beneficiado. O beneficiário é o preso que vai ser. Mas e a autoria? Pode ser um primo, pode ser um cara, pode ser um aleatório. Mas você já tem esse cara, já começa, já tá a ponta do fio ali, né, pra puxar. E se for um moleque, que é muito bom tecnicamente em invasão, que resolve aleatoriamente soltar alguém só pra testar, só pra brincar. É verdade. Ele não comete tem como provar. É improvável, fazer o né? link. Mas eu pode concordo. Você tem linha. Afirmar. Até né? porque eu começaria a investigação por outro ponto, pelo acesso ao sistema. Pelo entendeu? acesso ao sistema? Tem registro de IP, tudo.
Então você encontra, você localiza fisicamente esse autor. Né? Vamos num extremo diferente, porque pode ser... Não é nunca. Você vai lá e planeja alguma coisa desse tipo, eu acho que a intenção realmente é assaltar o cara. Mas vamos perceber que poderia ser, e isso pode ser, sei lá, uma tese de defesa dele mesmo. Falar, mano, pode ser um cara que queria me ferrar mais ainda, e por isso ele fez isso, com a intenção de que vocês descobrissem e eu me ferrasse mais. Tá. Percebe? Tipo assim, não é isso. Mas isso é uma boa teoria para mostrar que ele, no final, seria o beneficiário. Mas se você não tiver um link entre a autoria e o beneficiário, você não pode punir esse cara, esse preso. Isso. Porque presume-se que é alguém conhecido, mas enquanto você não houver... Agora, vamos supor que você comece a investigação, quebre o IP, descubra quem alterou lá o processo, chama para uma oitiva, para interrogatório, e ele fala, não. Ou você já, pela própria investigação, descobre que ele tem um link, ou descobre uma transferência bancária da família desse preso para esse autor. Você começa, pela investigação, a criar esses links. E aí você pune todo mundo que é corresponsável. Não é a primeira vez que atacam o STF, tem ataque hacker lá, né? O STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, foi criptografado no meio da pandemia, ficou 2 semanas fora do ar, a gente não conseguia impetrar habeas corpus, foi uma loucura. O STF nunca ficou fora do ar por ataque hacker, mas já tentaram muitas vezes, né? Tem Invadir. Muitas vezes. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi criptografado com ransomware em 2017, ficou fora do ar acho que 2 dias. Então, os tribunais, lógico que são objeto de atenção, e ainda mais hoje que a gente tem um baita debate sobre as decisões do Supremo, da Justiça, e muita insatisfação, né? Você vai ter alguns malucos que... por me expor, por falar na área, ou às vezes por me dar uma opinião de um projeto de lei, como um projeto polêmico que é o PL das fake news, eles tentam, por falar que eu sou especialista em crimes cibernéticos, tento invadir o site lá do escritório sem meu e-mail, pra mostrar que, você trabalha com crime cibernético, então a gente vai mostrar que a gente é melhor, sabe? Eu sofro direto tentativa de ataque hacker, muitas vezes. O último ataque hacker que eu vi foi da Blaze. Você viu? A Blaze não é ataque hacker, né? A Blaze é um absurdo, né? Não, mas você viu o hacker que entrou lá. Que subtrai isso. E ele entrou. E vazou os dados dos influenciadores. Pegou e vazou as contas dos influenciadores. É verdade. E quanto que os caras tinham de grana ali na conta ali, né? É muito dinheiro. E a história da Blaze é legal. Se vocês quiserem falar, é uma história interessante. Fica à vontade, vamos falar. A Blaze... É sua, doutor. O negócio da Blaze é o seguinte... Porque acho que é legal falar, porque todo mundo na internet debateu muito sobre essa situação, isso ainda se debate. Quem é o dono da Blaze? Exato, quem seria o dono da Blaze. Mas eu olhei essa história e algumas informações ou algumas perguntas que me instigaram. Primeira pergunta seria, pode ter a Blaze disponível no Brasil? O site da Blaze pode ser acessado pelos brasileiros, eles podem jogar? Sim. Tá? Mesmo o jogo de azar sendo proibido no Brasil, como o site e a empresa está fora do país, eles podem ser acessados por brasileiros. Então, superada essa primeira questão, Blaze e todos esses jogos de aposta que são internacionais estão liberados. Ele não pode ser uma empresa brasileira. Exato. No Brasil, não pode. Não pode. Estando fora, sediado fora e registrado, o Brasil pode acessar e jogar. O brasileiro pode acessar e jogar. Então tá todo mundo liberado, pelo menos para jogar. Tem muita gente que perde dinheiro nisso? Tem, como o cara que vai jogar em cassino. Aí, irrelevante do ponto de vista jurídico. Todo mundo sabe que jogo de azar funciona assim. A casa sempre leva a longo prazo. Basta ver os índices de porcentagem de ganho. Não é à toa que na roleta colocaram 0,0, né? Uhum. Sabe essa história, né? Não. A roleta, inclusive quem acha que viraliza isso é aquele filme Quebrando a Banca. Né? Eles mostram muito a história de counting cards, né? De contar cartas, mas também a roleta. Quando você apostava muito nas cores preto e vermelho, aí você dobrava, tem uma fórmula que se você sempre jogar preto e vermelho e quando você perde, você dobra na outra cor, você conseguiria uma porcentagem, acho que 2% a mais para você sempre ganhar da casa. E aí o que eles fizeram? Diminuíram esse índice colocando 0,0, que é aquele verde, né? Tem o 0, agora tem 0 e 0,0. Aí eles derrubaram esse número para baixo para casa sempre ganhar. Então, caraca! É muito legal a história. Né? Então, todo mundo sabe, a casa sempre leva. Qual é o problema, especificamente de Blaze, que viraliza? É que poderia haver, nas reclamações do Reclame Aqui, que tem 20 mil em um ano, algumas vítimas de alguma atividade ilícita ou irregular. Então, por exemplo, o rapaz ganha e não leva. Então você ganha numa jogada lá, eles falam que tiveram uma irregularidade na sua jogada,
não pode ganhar o dinheiro. Ou você tem 100 mil reais lá para retirar na Blaze e não consegue retirar nunca o dinheiro. Começa a burocratizar para não... Isso sim seria um problema. Isso sim seria uma fraude. Tá investigando, um monte de influenciador tá em cima disso. O Ministério Público parece que vai se mobilizar. O governo já tá falando de alguma forma em regulamentar essa história e tal. Então, é isso que tem que ser investigado. Mas se provar isso daí, não tem com quem você falar pra reclamar. Então, aí vem a história da responsabilidade. Se provar que tem fraude, quem são os responsáveis? Os donos. Onde eles estão? Parece que agora já tem 3 donos identificados, né? Em Malta, Curaçao. 3 nomes lá, um holandês, etc. Responsabilidade desses caras. Eles estão fora do país. Né? Processe onde eles estão, se for possível processá-los lá. Né? Primeira questão que já seria complexa, mas é possível. Não caberia uma responsabilidade compartilhada, já que os caras estão fora do Brasil? Eu virar e falar assim, pô, então beleza, o cara que é o dono do site, o site está registrado no nome de um brasileiro. Isso, tem mesmo. Então, esse indivíduo pode ser responsabilizado. Vamos responsabilizar esse cara, o site está no nome dele. Pode haver, e pode haver 2 influenciadores também. 2 influenciadores. Eu tô jogando esse site por conta do influenciador. Inclusive, a primeira vez que eu cliquei nesse link, foi no link desse influenciador que aqui. Chancelou, falou que a empresa era séria. Eu não só sou defensor dessa tese, como eu trago as decisões nesse sentido. Quando eu fui no programa aí falar sobre isso, eu falei, não é minha opinião, não é que eu tô chutando isso já foi decidido num caso concreto em que uma influenciadora divulgou um sorteio de um celular, um iPhone, e o iPhone nunca foi entregue. Teve o sorteio, a pessoa ganhou e nunca recebeu. A influenciadora teve que dar o iPhone por causa de decisão judicial. Qual foi a decisão? A partir do momento que você divulga um sorteio, um produto, uma empresa, você tem obrigação de checar se ela é séria, se ela tem problema, etc. E quando você pensa, um influenciador que ganha milhões nessa história e não vê lá as reclamações, não vê as vítimas que foram na TV. A Record fez matéria mostrando vítimas de verdade, não é bobagem, não é fake. Você pode haver responsabilidade do influenciador. Ele teria que pagar por esse indivíduo que sofreu algum tipo de prejuízo por causa de uma atividade irregular ou ilícita da plataforma. Então a Blaze é só um exemplo para a gente pensar como regulamentar essa história ou como trazer responsabilidade para essas empresas. Pequenas causas pode entrar, no caso? Então, não tem é que o ser ideal. Justiça comum. Isso você vai escolher, depende, por exemplo, quando que está em pequenas causas e quando vai para justiça comum. Depende do valor da causa, pequenas causas têm valor limite. Depende se precisa de perícia, na pequenas causas não cabe perícia, na ação comum pode pedir perícia. Então depende muito do caso. Caberia até pequenas causas, é que é mais difícil às vezes resolver a depender do caso. O ideal, pensar num futuro, se houver muitas vítimas, uma ação coletiva. Contra a Blaze ou contra os influenciadores. Mas a ação coletiva nunca virou no Brasil, né? Vários aí estão marcando aí com pirâmide aí. É que você, por exemplo, se você, é bom exemplo, né? Pirâmide, você pega... teve um caso aí, não sei se foi o Playboy ou o Shake das Bitcoins. Ele teve patrimônio bloqueado e grande parte das vítimas recebeu o dinheiro de volta. Então, alguns casos sim, depende muito. É muito... É imprevisível. Uma ação começa. Pode ter 100, 200 dias, depende de quanto aquela delegacia é diligente, o quanto o juiz entende a culpa. Depende de um monte de variáveis. Depende da amarração que o cara fez. Quantas empresas tem por trás ali pra chegar em alguém, né? Depende o quanto o cara foi cuidadoso pra aplicar fraude. Depende, ele pode dificultar. É a história do homicídio. Tem homicídio que é mais fácil ser identificado o autor, tem homicídio que dá mais trabalho. Às vezes acontece de impunidade, mas não tem que ser a regra, né? Você tem que... vai ser uma dor de cabeça se todo usuário começar a processar um influencer porque perdeu uma grana na Blaze. Mas tem que ser só uma ressalva, não é perder dinheiro no jogo. É ter um prejuízo de fraude. Sim. O dinheiro sumiu, tá? Esse cara tem que comprovar na justiça que realmente teve. Até porque se ele só entrar porque ele é aventureiro... Apostou e perdeu, perdeu o Playboy. Isso, e ele pode pagar no processo de sucumbência. Ele ainda vai ter que pagar para que ele... Vai pagar o advogado daquele influenciador que ele processou. Então tem que ter cautela. Agora, você tem prova. Você ganhou. Não recebeu, teve uma fraude, você pode entrar e tem grandíssimas chances de você responsabilizar o influenciador. No caso... Desde que você tenha entrado na plataforma também por causa do influenciador. Não adianta... Isso aconteceu. Eu falei da Blaze, eu recebi um inbox de um rapaz lá no meu Instagram falando, eu perdi, quero processar tal influenciador. Eu falei, mas você entrou na plataforma no link dele ou pelo cupom? Não. Mas ele é a cara
da marca. Não, calma. Você tem que ter um nexo que você entrou graças à divulgação dele. Então tem todo esse... E que teve alguma fraude ou ilícito ali. Isso. O fato de você postar e perder não te dá... Não dá direito de você processar. Mesmo, você assumiu o risco, né? Isso, por sua conta e risco. Exatamente. Você falou das plataformas aí que, por exemplo... uma das formas que você faz quando você está numa situação é recorrer a uma base. Vamos supor, no caso do Pix, seria o Banco Central, um responsável, porque ele é alguém que validou sobre o processo. É que, assim. normalmente, eu entro com o banco ou de destino do dinheiro ou de titularidade da conta da vítima. Isso. Uma coisa que mudou agora, não sei se já mudou, é que as plataformas vão começar a ter alguma responsabilidade sobre os prejuízos também. Antes não tinha. Mudou alguma coisa nesse sentido? Na verdade, o Banco Central, desde quando liberou o Pix, ele melhorou muito o Pix, né? Aham. Ele criou o bloqueio temporário para validação e ele criou duas ferramentas. Bloqueio cautelar e a medida especial de devolução. Acho que esse é o nome. Mecanismo especial de devolução e bloqueio cautelar. O bloqueio cautelar alguém faz um Pix muito diferente do perfil daquele consumidor, na madrugada, o valor muito alto, ele pode ser bloqueado cautelarmente para análise. Então o banco não compensa imediatamente lá para outro banco, e às vezes isso salva de você ter um grande prejuízo por causa de um sequestro ou um furto, alguém roubou seu celular na rua e está fazendo Pix no seu celular. E a especial de devolução é se você fizer um Pix errado. Sim. Então imagina que eu vou te fazer um Pix, eu pus o número do seu celular, o último número errado, não vi lá o nome diferente, fiz o Pix, me devolve aí e tal. Você tem mecanismos que o banco, sem autorização do seu consumidor, conseguiria fazer o resgatar a grana. Isso é bom. Traz o mínimo de segurança. Então eles evoluíram muito. Agora eles vão na contramão de responsabilidade, né? Não é à toa quando você abre toda vez, isso é legal, pessoal. Toda vez que você abre o Internet Banking, o alerta é o quê? Não pedimos para deixar cartão na portaria, não ligamos para ninguém, não pedimos pagamento pelo WhatsApp. Por que eles fazem isso? Porque toda vez que você clica lá, estou ciente, eles estão registrando que você clicou, porque se você processa eles amanhã por esse problema que eles te alertaram, eles vão falar negativo, não vou pagar porque eu alertei. E o juiz vai entender que de fato eles cumpriram. Será? Isso é compliance. Porque, tipo assim, se você também não clicar, não tem como você prosseguir, né? Mas por isso você tem que ler. Mas... Ele cumpriu o papel de te avisar. É aquela história, culpa exclusiva do consumidor. Se a empresa deu toda... Vou te dar um exemplo prático, tá? Tirando da internet. Você compra um drone. Aí você abre a caixa, tem um papel. Cuidado com a hélice, isso aqui tira o dedo e tal. Aí você sobe o drone, põe o dedo, estoura o dedo, você processa a empresa do drone e fala, pô, ninguém me avisou que se eu colocasse... Avisamos o risco. O uso também. É porque a gente não tem costume de ler muita coisa, né? Mas por esse exemplo, é o erro. você vai, sei lá, vou pegar um outro exemplo aqui. Você vai numa clínica, num dentista e paga ele alguma coisa pra ele fazer um serviço, ele vai te dar um contrato, ó. Assina o contrato aqui, tem todas as cláusulas. E às vezes tem até cláusula abusiva ali, tipo uma multa, caso você desista e não queira fazer o tratamento. Eu vou te devolver só 30% do valor que você pagou. Isso é extremamente abusivo. É verdade. Né? E o cara vai lá e manda o dedão lá. Né? E muitas vezes o consumidor vai lá reclamar e o cara dá a carteirada no contrato. Fala, olha aqui, você assinou isso aqui e não vou te devolver tudo não. Vou te devolver só 30%, mesmo você não querendo. E aí o consumidor só vai embora com prejuízo para casa, né? Então, não leu. Então, mas eu acho que nesse caso ele ainda consegue, mesmo não lendo, e entrar na justiça e falar, ó, eu não li, mas quero meu dinheiro. O seu exemplo é legal, funciona assim, na prática, né? A gente tem um princípio no direito chamado pacta sunt servanda. O que está no contrato é válido. Só que você tem anomalias contratuais que podem ser revistas no judiciário. Primeiro exemplo de um contrato que pode ser revisto por completo no judiciário. Contrato de adesão. Você entra num aplicativo, tem um termo de uso, ou você aceita, ou você não usa esse aplicativo, você não consegue debater com alguém cláusula. Você não consegue ligar lá Mark Zuckerberg e falar, não gostei da cláusula terceira, parágrafo 2º. Não existe. Então, ou você aceita ou não. Contrato de adesão vale, mas é bastante questionado e é possível questionar no judiciário. O juiz vai entender que você tem razão na maioria dos casos. Contrato que não seja de adesão. Então, você deu exemplo. Contrato de prestação de serviço médico. Você sentou na frente do médico. Você podia ter debatido cláusula, não leu por preguiça, assinou.
Se tiver uma cláusula abusiva ou enganosa, você pode reverter no judiciário. O juiz vai entender e falar assim, qual foi o trabalho que ele teve até a rescisão contratual? Ah, fez 10 reuniões, então 30% de multa, devolve 70%, e não fica com 70% de multa. Ele reverte isso, ele consegue fazer isso. Agora, se não for abusivo ou enganoso, o contrato for razoável, vai prevalecer o que está no contrato. Eu vi ontem uma entrevista esqueci o nome dele, um dos empresários mais ricos do Brasil, dono do Grupo Pão de Açúcar e tal. Abílio Diniz, isso mesmo, do Abílio Diniz. E o Abílio Diniz fala assim, os meus maiores erros na vida são relacionados ao contrato, aos contratos. Ele falou exatamente isso. Eu vou achar esse corte para vocês. Ele fala, eu deveria ter visto melhor. O momento mais importante numa relação de consumo, no momento de um serviço, é o contrato. Ele falou exatamente isso. E é verdade, eu também não gosto de ler contrato. Não é porque eu sou advogado que eu adoro ler contrato. Lógico que não, até porque eu não sou contratualista, né? Que deixa pros contratualistas. Cara, mas sabe que isso me deixa triste também, sabe? Porque mostra que o nosso nível de confiança é muito baixo, sabe? Tipo, no Brasil a gente é uma sociedade que não importa o que a gente tratar, o que a gente combinar, o importa é o que tá no contrato, assim, sabe? E eu vejo muita gente tirando vantagem em cima disso aí. Claro. Por isso que você tem que ler o contrato. Porque assim, eu por exemplo, recentemente eu casei. Eu debati todos os contratos do meu casamento. Todos. Sério? Com a sua esposa? Não com a minha esposa, com a empresa que a gente estava contando. Por quê? Porque eu sim, estava. Sim, com a esposa não. Com a minha esposa eu não debato contrato, eu debato todo dia por outras coisas. Com a sua esposa você só assina, me ensina isso daí, então. Lá em casa eu tenho sempre a última palavra, sim, senhor. Isso aí. Mas, por exemplo, eu noivei no meio da pandemia. E aí eu estava organizando um casamento que eu não tinha segurança. Por exemplo, tinha acabado de voltar o Omicron, né? Que explodiu de novo a pandemia. E eu não tinha segurança que minha festa iria acontecer. Então o que eu fiz? Eu pegava os contratos e falava, poxa, não há uma cláusula que prevente se eu mudar a data do evento por causa do Covid. Eu preciso dessa cláusula. E teve empresa que falou, a gente não vai colocar. Eu falei, então tá bom, eu vou mudar de empresa. Eu tive que mudar de fornecedor por causa de cláusula. O que eu queria, né? O que eu exigi? Que tivesse uma cláusula que me deixasse pelo menos para adiar até 1 ano o evento, sem custo. Mas que eu avisasse com antecedência. Então eu não estava prejudicando um lado ou outro. É justo, né? É isso que se procura equilíbrio. Eu acho que é até bom também para empresa. Mas tem empresa que não quer, porque tem empresa que fala, mas aí eu vou ter que... Eu não sei quanto vai estar custando o meu produto, o meu serviço daqui a 1 ano. Mas o dinheiro já vai estar na mão dela, isso. Né? Empresa que quer fazer negócio, fechou. Eu arrumei, eu negociei todos os contratos, boa. Casei, não mudei a data, mas estava lá a cláusula. Então, é muito engraçado, porque a gente senta... Hoje tem a questão do compliance digital, eu faço treinamento, consultoria, treinamento de ataque de empresa e tal. E o compliance, o jurídico, a gente tem a fama dos chatos, né? A gente que... Sabe aquela história? Tem até na internet, tem um travesseirinho... Aí tem uma etiqueta desse tamanho assim, aí a legenda é quando o jurídico venceu do comercial. Aí tem um enorme a etiqueta do produto lá. O que significa? Significa que às vezes, de fato, o advogado vai ser malquisto, porque ele fala, hoje, com o LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, tem empresa que fala, pô, eu quero usar esse banco de dados, eu achei na internet, fala, não pode, você não pode usar, a lei te proíbe a usar. Mas você vai me impedir? Não vou te impedir. Eu te falo o que diz a lei. E você pode ser responsabilizado, pode pagar multa, pode sofrer a autuação da NPD e tudo mais. Você faz o que você quiser. Mas o jurídico tem a responsabilidade de te alertar. Quando chega um contrato, alerta a sociedade, é leia o contrato. Ah, mas eu sou analfabeto. Você tem proteção. Se você assinar um contrato e for analfabeto, você comprovar que é analfabeto, você anula esse contrato. Então o direito, no fundo, se a gente parar pra ver, é sempre buscar o equilíbrio. Não é injusto. Cara, mas como é que a gente faz com esse equilíbrio? Quando a gente não tem, vamos pensar, as normativas claras, leis de verdade, são sempre analogias aí. Esse é o tema do momento quando a gente fala, eu tenho ido bastante podcast e sou sempre pego nesse tema, né? A subjetividade do direito. Eu tenho parentes que são engenheiros, e incomodam muito ele, tá acostumado a saber que 1 mais 1 é 2, ou pelo menos ainda é, né? A gente não sabe o que é as coisas são. Mas... por exemplo, o direito, na maioria dos casos, ele cria uma regra comum e ele não é tão taxativo. Ele não prevê todas as condutas
ele procura mais ou menos o que acontece para trazer lá a previsão. Isso é problemático. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Hoje está em pauta o crime de difamação, né? Os crimes contra a honra. O que é difamação? É difamar alguém, afetando-lhe a sua imagem e tudo mais. O que é difamar alguém? Isso para você é uma coisa, para você é outra, para mim é... Então é muito subjetivo. E aí a gente entra que quem analisa essa subjetividade são os juízes, que até um tempo atrás eram figuras desconhecidas e as decisões ficavam no subsolo da sociedade e isso ia acontecendo. Os advogados acompanhavam essas decisões, ficavam indignados, recorriam e tudo mais. Hoje a gente tem a visibilidade dessas decisões absurda, então a gente tem essa publicidade muito grande e as pessoas comentando, dando sua opinião, corrigindo muitas vezes, etc. Então, essa frustração hoje só mostrou o que sempre aconteceu. Os juízes decidem numa interpretação na cabeça deles, que muitas vezes é absurda, assim, até para os advogados. Muita gente fala, pô, é absurdo, tá acontecendo. Pô, eu falo, poxa, pega lá atrás, né? Quando a primeira vez que mudaram o início da prisão, que colocaram em 2º grau, a pergunta para mim nunca foi se é a favor ou contra o início antecipado da execução, a prisão em 2º grau. A minha resposta sempre foi, o que está escrito na Constituição foi interpretado de uma forma muito louca, porque estava lá, ninguém será considerado culpado senão trânsito em julgado. Isso. Trânsito em julgado quando tem mais recurso ou que a pessoa não recorreu mais, perdeu o prazo, tudo mais, acabou o processo. Quando você pensa em trânsito em julgado, você pensa em começar a prender aquele cara que foi condenado, etc, se ele for condenado. Veio o Supremo, lá no meio da Lava Jato, e falou assim, não, vamos falar que trânsito em julgado é quando se confirma uma decisão no tribunal, no 2º grau. E começou a prender uma galera. Isso aconteceu no Brasil por um tempo, mas não está escrito isso. A Constituição está falando trânsito em julgado. Ah, mas está errado, então isso é impunidade, tem que prender antes. Tudo bem, muda a lei. Né? Vamos colocar lá, pena será cumprida a partir da decisão condenatória que foi confirmada em 2º grau. Escreva isso. O que não dá é para pegar o que está escrito, interpretar da cabeça daquele juiz, daquele ministro, seja quem for, e as outras figuras chancelarem, os outros ministros chancelam isso, bem que foi um voto colegiado. E aí ficou muito mal pro Supremo, porque eles primeiro entenderam que podia prender. Sim. O Lula foi preso, uma galera foi presa, e depois eles entenderam que, na verdade, não era isso que estava dito, e voltaram atrás. E aí o Lula saiu. E aí falaram, pô, mas era pra ser preso, não era pra ser preso? Ou foi porque era o Lula, e agora é porque é o Dallagnol? Porque aí caçam o Dallagnol. Exato. Aí falaram, pô, mas tá escrito que só poderia caçar o Dallagnol na lei da ficha limpa se ele tivesse saído do Ministério Público com um procedimento disciplinar. E não havia procedimento disciplinar. Ah, então também flexibilizou? Igualzinho lá, fizeram com o Lula, fizeram com o Dallagnol. E aí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que se você é de esquerda, de direita, de centro, não aplauda nunca a interpretação flexível da lei, porque isso vai chegar um dia pra você, ou pra quem você gosta. Você tem que se defender a legalidade. O que tá escrito? Ah, mas não me agrada, mas deixa o cara que eu não gosto ficar solto. Não importa, aplica a lei como ela tá escrita. Se isso tá incomodando, eleja um bom Congresso, mude a lei. Porque se a gente começar a flexibilizar tudo, a gente vai chegar como está hoje. Não tem você falar segurança jurídica. Eleja um bom Congresso para que você mude isso, né? Porque passa realmente, não é que passa, é ali que se inicia a formação das normativas, é ali. Exato. Então, se for bom o pessoal que está lá, ele vai criar boas leis. E outra coisa, quando se amarra boas leis, não dá para o juiz, ministro, desembargador, interpretar, porque não se admite interpretação. Então não se admite flexibilização, a lei tá aqui, a gente mudou para ficar boa, continue cumprido como está. Você cobra isso, porque a figura do juiz é só o poder que o Estado concedeu para ele de decidir, que pode ser retirado, que ele pode ser exonerado, que ele pode ser aposentado. Então, o que a gente vê hoje, qual é o problema do Brasil hoje? É que foi permitida a flexibilização lá atrás. Isso não Lava Jato antes. Sim. Mensalão. Sempre o interesse à época, né? Pouco importa o partido político, é o interesse à época. E aí vai flexibilizando. Chega no momento agora que eu não sei te responder. Porque é muito subjetivo a ponto de que está tudo mega flexibilizado. E aí às vezes vai ter decisão boa, às vezes é decisão absurda
e a gente tem que trabalhar com isso. Você acha que o erro, então, lá atrás foi Apoio. quando eles apoiaram a prisão na segunda instância? Não. Ali... Não isso. Esse foi um exemplo de flexibilização, como Sim, agora sim. teve com o Dallagnol. O que eu acho que o grande problema foi um apoio constante, porque não foi isso que mudou a história. Isso foi só mais um. Um apoio constante de que quando o judiciário tomava uma decisão que não estava de acordo com a lei, mas agradava a sociedade, as pessoas, a maioria aplaudia. Hoje, esta maioria, por exemplo, é de esquerda, que elegeu Lula, mas a de direita achando absurdas as flexibilizações, mas esse pessoal de direita também Bateu aplaudiu palma lá atrás. atrás. Ou seja, pouco importa. Tá sempre, ambas as figuras, esquerda e direita, já aplaudiram essa flexibilização e estão pagando um preço muito caro. Então eu acho que tá errado esse apoio. Tem que ser crítico. Exato. Você tem que imaginar, e a gente conversou com umas mulheres aqui, elas terminaram lendo um poema que foi fantástico, que ele fala sobre o seguinte: se você não se sensibiliza com a dor de outra pessoa, e aí vamos pensar na esquerda e na direita, que hoje no Brasil a gente vive tipo, uma realidade bem assim, pô, se aquele cara tá se fudendo, mas ele é de um partido e eu sou do outro, ele tá todo mundo rindo, batendo palma, tem que fuder esse cara mesmo, vice-versa. Mas a situação real é que a gente tem que começar a entender que se você não sente a dor de outra pessoa, cara, isso vai chegar em você uma hora. Que é exatamente o que você acabou de falar, mano. Então, assim, não dá pra você bater palma porque você tá vendo um cara que você não gosta se ferrar ali na frente. Você tem que imaginar que esse jogo vai começar a valer pra todo mundo. Exato. E hoje você tá rindo do cara. E amanhã você vai chorar por causa do seu irmão. O exemplo prático, tirando da política e qualquer coisa, é assim. Hoje você olha um cara e fala assim, nossa, eu não gosto desse cara. Só que esse cara, ele sempre fura o farol vermelho na frente da sua casa. Aí você fala, puxa, adoraria que tivesse pena de morte pra se furasse esse farol vermelho aqui na verdade. Aí ele fura, tem pena de morte, que é absurda, não tá na lei, e os caras condenam ele a pena de morte, você aplaude. Fala, ele merece e tal. E aí, 2 semanas depois, seu filho fura esse farol vermelho na frente da sua casa. E aí aquela pena de morte vai ser aplicada ao seu filho, você vai falar, não, é absurdo aplicar essa pena de morte, porque não tá na lei. Mas você fala, mas por que você aplaudiu pra aquele cara que você não gostava? Exato. Você tem que falar assim, esse cara que fura o farol vermelho tem que responder no limite legal. Porque amanhã, se eu tiver que furar, eu também tenho que responder no limite legal. Não tem que ter arbitrariedade, não tem que ter subjetividade. Né? Isso é um problema no Brasil, no Brasil e no mundo, mas tem algumas justiças no mundo que são muito rigorosas, né? O controle jurisdicional é muito rigoroso. Já no Brasil, você tem esse problema de aplaudir figuras que se tornam muito poderosas e aí elas têm quase um poder. Uma coisa, quando você começou, o que você me conta da história do escritório onde você tá, que começou com o seu avô? Parabéns, eu acho mágico quando a gente vê essa história de família que deu certo. E você conta que seu avô começou, ele era generalista, porque senão ele não teria nem como trabalhar, que eram poucas ações. Isso. E hoje, o que eu vejo é que, tipo assim, hoje o judiciário não dá conta da demanda porque tamanha quantidade de ações que todo mundo acaba fazendo. Porque hoje todo mundo quer processar todo mundo por qualquer coisa. Não digo que tá sim. certo, é verdade. Mas acontece você percebe, tudo hoje é uma situação de alguém tá processando alguém. É verdade. Todo mundo quer ver alguém lá dentro, porque às vezes nem quer o direito. Sabe, é aquela situação assim, me senti ofendido, você não pode falar isso, você não pode... Você entendeu? Não tem como modificar esse cenário, mano. Tem. Isso tá virando uma merda. Tem. É uma tendência do mundo, porque todos os países do mundo viram que isso é um problema. Viram o quê? Que as coisas não devem ser resolvidas sempre na justiça. E é engraçado, porque você falou do meu avô. Meu avô estagiou na primeira delegacia de São Paulo. Ele era delegado estagiário. E só existia uma delegacia em São Paulo. Você falou de tamanho, né, de demanda. Uma delegacia na cidade de São Paulo inteira. Tava lá no pátio do colégio. Inclusive, hoje é um museu. Você desce a escada, tá lá. Então, você pega, meu avô faleceu com 84. Hoje ele teria 90 anos. Há 90, sei lá, ele tava já estagiando. Então, há 70 anos atrás, tinha uma delegacia em São Paulo. Hoje nós temos infinitas, não sei nem quantos, mais de 70, eu acho. Então, a gente tá falando que os problemas criminais, civis, processo aumentou muito, é verdade, muito. Aí a gente aumentou também o tamanho do judiciário. Quando eu comecei a estagiar, aqui o Fórum da Barra Funda tinha, acho que, 15 varas, hoje tem mais de 40. Ele cresceu mesmo, os problemas cresceram. Só que o mundo viu que isso é um problemão. Aí o que começaram a fazer no mundo inteiro? Câmara de mediação e arbitragem. Não precisa resolver no processo. Senta, fala, o que aconteceu? Ah, bateu o carro.
Você tem que pagar. Quanto que é justo? Tanto. Resolvido? Estamos de acordo? Vão para casa os dois. Você economizou seu tempo, seu dinheiro com o advogado e sua saúde, porque um processo é burocrático, é cansativo, desgastante. É muito bom para todo mundo quando há esse tipo de resolução. O problema é que aí também vem uma questão cultural, é que aqui a gente não dá o braço a torcer. Eu tô certo, me processe. Então, virou muito comum você precisar resolver as coisas no judiciário. Aí sobrecarrega, aí fica moroso, mal julgado, porque aí o cara tem que julgar 300 processos por mês, o CNJ cobra, fala, quantos processos você julgou? Então ele não tem todo o tempo do mundo para analisar aquele processo. Você tem déficit de policiais. A presidente do sindicato fala que a gente precisaria de 15 mil policiais aqui em São Paulo. Então, mais impunidade, mais gente cometendo crime sem ser encontrado. A gente sobrecarregou tudo. Hoje o sistema inteiro está sobrecarregado. E para mudar isso, teria que mudar a base. Eu falei num podcast, fui criticado, falando que a gente ia começar... Porque o problema da justiça não é processual. O problema da justiça é oportunidade, é educação. Educação básica, ela traz, né, quando você olha o Brasil. Você acha que, por exemplo, não afetaria a criminalidade no país se as pessoas tivessem mais opção? Se, por exemplo, o salário mínimo não fosse 40% consumido por cesta básica, se o dinheiro valesse, se o cara tivesse educação, se o cara tivesse uma saúde mínima, eu acho que seria diferente. Você pega a experiência europeia e tal, você vê que as pessoas lá cometem menos crime. Por quê? Porque o cara vive bem, às vezes a classe média vive muito bem e tal. O Brasil, a gente tem uma diferença social absurda. Então, só vai aumentar isso aí. Então talvez eu acho que o plano processual seja base, que é muito difícil mudar, mas dá pra mudar. Inclusive, eu uma vez falei de um documentário de uma cidade no México que chama Juárez, cidade Juárez, que era acho que era a segunda mais violenta do mundo no México. E eles recuperaram a cidade. Como? Com educação, então, Pô, mas aí é longo prazo, né? Mas eles recuperaram acho que em 20 anos. Tem um documentário no Globoplay que fala exatamente sobre essa cidade. Depois eu mostro pra vocês. Mas eles mudaram. Tem que pegar isso aí, experiência. Mas São Paulo é enorme, o Brasil é continental, tudo bem. Mas tem formas. Eles colocaram educação, eles tiraram a corrupção, eles caçaram quem devia, valorizaram a polícia, fizeram um monte de... E aqui os caras não querem dar continuidade também. Você nem falou tudo, mas cara, até eu que sou total fora de um planejamento desse, eu sei que são coisas básicas, sei lá, que é educação, né? Valorização da polícia, da organização, fora a corrupção. É tudo que nós tá perdendo, né? Mas e aqui não tem continuidade, assim, pra fazer um projeto desse aí. Então, isso é o problema político, né? Aqui o cara começa hoje, e aí entra o outro quer destruir tudo que o outro fez e fala, vou fazer de novo, de um jeito diferente, melhor, e fica desse jeito. Mano, é triste. Porque se ele completa uma obra ou um projeto do antecessor, que era a oposição, o pai da história ou a mãe da história vai ser o outro sempre. E aí vão usar isso politicamente. E aí a população também tem um pouco de culpa, porque a gente devia cobrar do cara dar continuidade, e não ele... Entendeu? Eu entendo que você deu continuidade, que a iniciativa foi do outro, mas a iniciativa é boa. Não deixa morrer por causa disso, né? E você foi melhor, porque você economizou todo um processo, que eu já tava andando, já tinha feito tudo isso. Esse é o líder que eu quero ter. Olha o tanto que ele é inteligente, ele não criou um novo processo. Esse processo aqui que já estava andando, que foi do meu opositor, ele não estava bom. Olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou mudar só isso aqui e vou continuar do jeito que estava. Não vou criar outro novo, não. Pô, mano, gostei de ser inteligente, hein? Você não é bobo, não. Resolveu o problema. Até porque eles almoçam tudo junto. Isso. Essa é a maior lição da política. A lição da política é o seguinte: você abre o Instagram, o Twitter, nosso Twitter. Eu falo nas palestras que o Instagram é briga em casa, o Twitter é briga de rua. O Twitter não tem limite, é soco na cara, é voador. E aí você entra naquilo, é um negócio maluco. E aí as pessoas estão se degladiando, se matando lá e tal. E tá almoçando lá no palácio, lá no Planalto e tal. Então, quem tá brigando, na verdade, somos nós. No fundo, eles são colegas de trabalho. Exatamente, colegas da mesma profissão. Então, é uma ilusão achar que é aquilo... Tem figuras que se odeiam mesmo, né? Uma outra. Mas se você pegar, quem são os políticos mais habilidosos? Os que articulam com mais frentes.
que Você consegue. vai muito a Brasília? Eu vou muito a Brasília, mas não por questões políticas. O Conselho Federal da Ordem está lá, eu participo sempre do debate de Comissão de Direito Digital. Eu vou aos eventos palestrar, então faz 2 semanas que eu estive em Brasília. Em agosto eu vou estar por causa do evento Supremo. Então tem esses eventos. Eu vou para audiência pública no Congresso. Aí sim tem uma interferência política, mas não tem nada a ver com política. Então, por exemplo, tem uma lei na minha área e aí eles querem debater sobre essa lei. Então, por exemplo, o PL das fake news, eu participei da audiência pública. O PL que falava de induzimento ao suicídio na internet, eu participei. Então tem um projeto de lei e eles precisam ouvir os especialistas, figuras da sociedade e tal. E eles convocam algumas figuras. E normalmente na minha área eu sou chamado e vou. Aí eu vou ao Congresso e a gente tem uma fala lá dentro do Congresso para expor o que acha dessa iniciativa, se a gente acha que ela é boa, que ela é saudável ou não, tal. Pelas comissões também tem muita demanda, então eu vou bastante a Brasília. Tem alguma lei que você acha que resolveria ou que deveria ser colocada mais rapidamente para modificar o cenário da internet? É que assim, por exemplo, o PL das fake... sugestão é nada, Não, a pergunta é boa. Teria que ser uma elaboração, lógico. Isso, e várias frentes, eu acho, assim. Depende da frente, porque assim, PL das fake news. PL das fake news tentou atacar responsabilidade das plataformas, gestão de conteúdo, até a parte de monetização de conteúdo, né, que o jornalismo profissional teria que ser monetizado pelas plataformas. E aí depois agora eles estão desentranhando para ver se aprova e tal. Então, juntar tudo num projeto é ruim. Fica ruim o debate, fica difícil. Eu sou a favor de desmembrar. Só que aí teríamos, você falou, uma lei que ajuda aí. Puxa, eu vejo tantas situações que nós precisamos de regulamentação. Então, a própria regulamentação de metaverso, blockchain, das criptos, agora a gente teve um marco regulatório, entrou esse mês. Nós temos hoje um problema grave de vazamento de conteúdo de conversa privada, que não tem responsabilidade nenhuma, não tem regulamentação. Regulamentação da responsabilidade das plataformas. Então, são várias. Até agora, eu sou a favor de ter alguma regulamentação desses sites de jogos virtuais, né, de cassino online. Porque se pelo menos eles tiverem alguém para responder no Brasil, né? Então, são vários os... Não diria problemas, desafios, vai. Tá. Vários desafios que a gente teria que enfrentar pontualmente. E conforme você vai trabalhando, você vai imaginar. Hoje eu defenderia imediatamente uma revisão de portabilidade de chip. Por causa dessas clonagens. Mano, não pode ser assim. Não pode ser como tá. Tá tendo problema. Eles estão clonando. Todo dia eu recebo ligação e os caras não mudam. Então eu sou a favor de alguma lei que mude isso. Porque se a Anatel não tá resolvendo, se as operadoras não estão resolvendo, que vem uma lei pra resolver. Então mas bastaria a Anatel resolver, né, cara? Bastaria. Isso que eu não entendo, assim. Pra mim não precisava de outra lei, pô. Já tem a Anatel lá. Mas é antagônico. Por quê? Por que é tão fácil fazer portabilidade? Porque antigamente você ia na operadora, tentava fazer portabilidade e sofria um baita assédio. Então você chegou lá, ô Durso, quero fazer portabilidade. Tem certeza? Você é cliente há tantos anos, deixa eu fazer uma proposta. E começava a te instigar a ficar com milhares de sugestões e você cansava e você reclamava. É igual cancelar um serviço. Você nunca conseguiu exatamente. Cancelar um Sky. Isso, E agora tem que ter uma opção ali pra você só clicar Facilmente. e não falar com ninguém. Isso. Aí vem regulamentação, que seja, não precisa nem ser lei, que seja uma portaria da Anatel, e fala, não, tem que ser simplificado, porque chega de cancelar, de importunar o consumidor. Aí ficou portabilidade mais fácil. Aí vem o criminoso e fala, opa, é fácil portabilizar, vamos fazer a portabilidade para cometer crime. É antagônico, entendeu? A gente vai aprendendo com a experiência. Cara, eu entendo, mas eu ainda acho que, tipo assim, é a Anatel que tem que ver isso daí e ela mesmo resolver, mas sabe? qual é o que é a Anatel? Uma agência de autorregulamentação. Quem são os integrantes da Anatel quando se fala em autorregulamentação? Os representantes das empresas. É que nem a ANAC. ANAC. ANAC é a Agência Nacional do de quê? Aviação. Né? Aviação. Mano, você pega a sua malinha, falaram assim, olha, agora você não vai despachar mais sua mala, a gente vai... Lembra isso? Diminuir o preço da passagem, porque você vai ter que pagar se quiser despachar. Agora, se não quiser despachar, vai ser mais... Barateou o preço da passagem? Nada, cara. Então, essas iniciativas dessas agências, eu não gosto muito, e eu acho que é tudo conversa. Quando vem alguma imposição, precisa ser legal, eu concordo com você. Eu acho que não é tudo lei, eu concordo também. Não dá pra trazer uma lei absurda, vai se tornar muito extenso, muito burocrático. Mas algum tipo de imposição pra, por exemplo, cara...
vai tirar o despacho da mala, tudo bem, mas tem que diminuir o preço, pelo menos em tantos %. E não vocês, de fato, começarem a cobrar. Hoje cobra até o assento pra escolher, cara. Sim. Até pra marcar assento a gente tem que pagar. Não, ficou muito mais caro. Só que, por Sim, exemplo, quando você vai na Europa, nos Estados Unidos e viaja daqueles low cost, ele de fato é mais barato. Você tem voo por 10 euros. Aí você paga pra escolher o assento, paga pra despachar a mala, paga até pra comprar o lanchinho. Mas é mais barato. Agora no Brasil eles pegam essas experiências, colocam low cost no país, não diminuem o custo e cobram por tudo. Cobra pra despachar, cobra pra marcar o assento, cobra pra comer. Daqui a pouco você vai viajar de pé. É o estilo Black Friday, né? Metade do dobro. Black Fraud. É Black Fraud do Brasil. Ah, cara. Então é isso, cara. É difícil. Cara, o que foi uma barreira que você encontrou aí? Porque hoje tá fácil, pô. Você é tipo uma referência no direito virtual aí, né? Como é que você chegou nesse caminho? Foi orgânico, assim, de verdade. Foi muito orgânico. Primeiro porque eu tenho uma coisa que eu recomendo para os jovens, eu não sei se é muito fácil, porque para mim foi orgânico, mas é encontrar algo que de fato eu goste muito. Então, por exemplo, quando eu estou estudando a minha área, e é estudar mesmo, assim, porque o direito é estudar sempre, é feito com dedicação, sem ser algo cansativo. Cara, eu palestro no interior, às vezes semana retrasada eu tava em Lorena, do lado de Aparecida. Então eu saí do escritório, peguei meu carro, fui pra Lorena, dei uma palestra na UAB de lá, peguei meu carro, voltei, cheguei meia-noite e meia em casa. Tem sacrifício aí, eu deixei de estar com a minha esposa, tá grávida, eu deixei de estar com a minha família e tal, mas estou fazendo algo que eu acredito e isso me dá satisfação. Realmente eu chego feliz em casa. Então, estudar, trabalhar tal, são coisas que me dão prazer. Isso me ajudou, porque eu sempre fiz com dedicação. Quando eu resolvi escrever, eu fiz com amor. Então, isso me ajudou a crescer na área. E aí, quando eu fui convidado a ser professor, eu falei, tá bom, professor da FGV. Eu era o mais novo para dar aula no MBA. Então, eu chego, os alunos são mais velhos que eu. E aí eu tenho que enfrentar desafio como? Estudando, porque o cara te testa. Ele vai com o notebook, você tá dando aula, ele tá pesquisando aqui. Ele é gerente de empresa, é isso. Então ele tá lá testando, professor, o que você acha disso e tal? E eu sempre me exigi de estudar. Então foi algo, foi orgânico mesmo. E as portas se abriram, muita gente me ajudou, eu sou grato a muita gente que, pô, que legal, você gosta da área, era nova, eu te ajudar, abriu portas e tal. Tenho gratidão a muita gente que me deu uma mão. Minha família me ajudou muito. Meu pai sempre foi um grande conselheiro, tal, por ser advogado. Tinha um professor de penal em casa que ajudou também. Mas foi tudo de fato na dedicação. Sempre sonhei muito. Então eu sonhei, um dia eu gostaria de fazer isso, tal. Um dia eu queria estar em tal lugar, tá? E aí eu ia correndo atrás, colocava como foco, fazia. Minha esposa fala, impressionante. Nossa. Até as coisas, eu vou pegar exemplo banal pra galera não achar que eu tô fazendo autologia. Eu fui na Copa de 2018, eu fui pra Rússia. Aí eu cheguei, antes de ir, falei pra minha família, me assistam na TV. Aí eles falaram, como assim? Eu falei, eu estarei na TV. Dei risada e fui pra Copa. Beleza. Cheguei lá, a gente tava no jogo do Brasil. Eu ficava vendo onde estavam as câmeras, chamava o cara que tava gravando, falava, filma a gente no hino e tal. Cara, eu apareci em 2 jogos seguidos juro por Deus, tem os vídeos. E no aquecimento do jogo do Brasil. Por isso que eu acho que eu te conheço em algum lugar, da Copa. Mas é incrível, eu não sei. Você passa uma sensação, não sei porque você é carismático, assim, um cara jovem, muito vivo, de que quando você chegou, eu olho pra você e falo assim, mano, eu conheço esse cara. O cara é meu amigo, né? Esse cara é meu amigo. Esse cara é meu amigo. Você passa uma confiança, talvez. Pô, obrigado. Eu de fato, peguei um exemplo banal, mas é verdade. E meu pai me ligava e falou, como você conseguiu? Eu falei, dei um jeito, mas eu consegui. Não paguei pra ninguém, não gastei dinheiro, mas eu consegui. Então, 2 jogos eu falei, chamei, quase fui expulso do estádio, porque eu encostei no cara que tava filmando, veio o segurança, falou, não encosta no cara e tal. Aí ele virou pra olhar, teve segurança me afastando, eu falei, não, filma a gente no hino, tentando fazer mímica, porque em russo, como eu falo em russo. E o cara, na hora do hino, virou, deu zoom na nossa cara, e aí transmissão mundial, não é no Brasil, isso é o mundo inteiro, o cara, pá, aperta o botão, e o pessoal no meu WhatsApp, pô, você apareceu, tá muito legal, muito divertido. Cara, isso vale a pena, né? É legal, isso é legal. E eu faço isso muito pro trabalho, então, puxa, eu gostaria muito de ter um cliente legal. Opa, como eu chego nesse cara, como que eu faço construção de carreira, mas de credibilidade, né? A gente fala construção de autoridade.
Como que você constrói autoridade? Pô, é assim, então eu vou fazer. Tem que fazer, tem que pagar esse preço, eu vou pagar. Eu sempre fiz isso. Meu pai pagou um preço muito grande pra conquistar as coisas que ele queria, ele sempre passou isso pra gente. Trabalho. Eu acho que até que ele trabalha demais. Ele acho que é um pouco acima. Eu já curto mais a família, tenho meus hobbies, tal, jogo minha bola, mas me dedico, não é? Eu gosto muito da minha área. Então você fala de conhecer, talvez seja agora, porque eu, por causa da área, eu tive muita exposição, e eu curto isso também, muita exposição. Acho que eu já fui em todos os podcasts legais, todas as emissoras de TV legais, jornais, se você falar os maiores, eu dei uma entrevista e tal, eu sempre curti. Porque, puxa, aqui eu tô fazendo a diferença, aqui eu tô levando um conteúdo de qualidade, mas tudo que eu tive vontade, eu fui atrás. Então, por exemplo, da minha família, eu falei, puxa, eu quero ter o verificado no Instagram. Uma bobagem, mas eu queria ser verificado no Instagram antes de vender agora, né? Aí eu falei, pô, eu quero, como que faz? Aí eu fui pesquisar, era da minha área, eu falei, os clientes me procuravam, eu também fui pesquisar. Eu descobri que seria a relevância do Google, né? Você dá um Google no seu nome, se você tem relevância, se seu nome tá na chamada de matérias, você consegue a verificação. Então tá bom, vou tentar conseguir. Ralei, produzi conteúdo, escrevi muito artigo jurídico, mandava sair na imprensa. Legal. A ponto de tomar café com a Ana Maria Braga. Aí eu fui, tomei café com a Ana Maria, uma semana depois eu pedi o verificação e o Instagram verificou. Passa na Sério, Globo, o que você passa trocou de na ideia Globo, com a Ana vai. Maria? A gente falou sobre fraude de celular. Sim. E aí você vê um pouco de bênção de Deus, né? Eu não cheguei na Ana Maria focado em chegar na Ana Maria. Vou contar uma historinha rapidinho. Me liga um produtor da Globo, fala, a gente vai fazer uma matéria sobre, na Avenida Paulista, dos roubos e furtos de aparelho celular, que lá é o lugar que mais rouba aparelho celular no Brasil, a Avenida Paulista, e quais são os riscos de você ter o celular roubado, que o cara pode invadir suas redes sociais, quando não tem senha no bloqueio, que você consegue apagar os dados à distância, essas dicas. Tá bom. Fui lá, 8 da manhã na Paulista, eu e o repórter lá da Ana Maria, ele falou, olha, teve um deslizamento no litoral e a gente tá como último link. Talvez a gente não entre, porque a gente vai ficar pro último e tal, porque lá é o tema do dia e tal. Então vamos esperar. Eu esperei o programa inteiro, tinha avisado meus pais assistirem e tal, né? Ana Maria, legal. Acabou o programa, não entrei. Tá bom, né? Ok. Aí o repórter muito boa gente falou, pô, vamos gravar? Porque aí depois a gente usa numa matéria, só fala, tá, vamos gravar, você já tá aqui, eu tô aqui. Eu gravei lá, 6 minutos com o cara, falando, dando as dicas, falando como se fosse ao vivo, mas a gente gravou. Legal. Aí ele foi embora, falou, assiste amanhã o programa, que eu acho que vai entrar o seu VT amanhã e tal. Eu assisti, não entrou, no dia seguinte também não entrou e tal, e eu desencanei. Deu uns 4, 5 dias, me ligou a produtora e falou, Durso, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Falei, então qual que é a ruim? Ela falou, a ruim é que seu VT caiu, a matéria não vai entrar e tal. E qual que é a boa? Ela falou, a boa é que a Ana Maria vê tudo aqui. Ela vê todos os VTs, ela é muito dedicada. E ela assistiu a sua gravação e gostou. Ela gostou do tema e gostou da sua forma de dar dicas e tal. Você não quer vir pro Projac e tomar café com ela e dar essas... Então foi graças a uma iniciativa da... Então é Deus, cara. Então aí veio a história, aí ela me chama, eu fui pro Rio, fui no Projac, passei lá da casa do Big Brother, fui na casa de vida, foi muito legal a experiência. E aí 2 semanas depois eu pedi... Aí uma coisa linka a outra, que aí você vai pautando o tema, né? Esse tema na Ana Maria vira pauta em um monte de outras reportagens, tá? Então isso sempre me gerou muita exposição. Tem gente que me liga, fala, qual é a sua assessoria de imprensa? Eu falo, não tenho, cara. Eu nunca tive. Pra esse crime eu acho que tinha que ter uma lei mais severa, assim, de roubo de celulares, assim, sabe? É um crime que causa muito transtorno pra vítima, assim, sabe? E às vezes o cara, trabalha, não tem como sair do serviço pra ter que ir em banco, resolver a vida dele, e aquilo lá acaba tomando uma semana da vida dele pra resolver. É um transtorno imenso, né? Eu acho que tinha que ter algo mais rápido e eficiente pro cara falar assim, mano, roubaram meu celular, eu preciso bloquear tudo agora, preciso refazer do jeito mais fácil possível, sabe? Eu concordo. Eu acho que assim, a gente tem um problema porque como a gente importa esses produtos, eles não estão prontos para nossa realidade. Eu creio nisso. Então, por exemplo, você pega o iPhone de fábrica, não tem como você colocar senha no seu e-mail. A partir do momento que você desbloqueou a tela, o e-mail está liberado. Isso é padrão. Então, talvez se a Apple estivesse no Brasil, se o Steve Jobs tivesse vivido aqui, ele seria muito mais seguro. Sim. Porque, por exemplo, tem algumas coisas que a gente percebe no dia a dia, porque eu gravo muito sobre isso, e aí, hoje, qual tem sido o procedimento? O indivíduo te aborda na rua
pede a senha, ele desbloqueia na abordagem e põe no modo avião, pra você não poder localizar e tal. Teria que, de alguma forma, bloquear esse modo avião, ou ele reativar quando você não faz uma checagem, qualquer coisa. Tecnicamente, a gente tem disposição de 1 milhão de opções, mas quem vai fazer? A Apple não vai fazer, porque a Apple tá numa realidade muito longe do Brasil com relação à cibersegurança. Eu ouvi falar que o Derrit, que é secretário de Segurança de São Paulo, né? Antes ele virar secretário de Segurança, ele era deputado. É isso, né? Mas a origem dele, ele é policial militar. Isso. E tinha um projeto de lei dele para no Pix, por exemplo, eles ativarem o GPS do celular. Ah, vai fazer o Pix, você manda uma localização, sabe? Tem como você exigir isso daí do aplicativo. Tem. Talvez, né? Ó, pô, a hora que você for entrar no modo avião, antes de você entrar no modo avião, você tem que mandar uma localização do seu lugar. Mas vai ser de onde você foi roubado, ele vai levar esse celular embora. Mas eu concordo com você que falta a gente pensar. Não faz sentido. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, os criminosos, eles são... É até engraçado, porque às vezes eu vou em podcast e eu recebo um textão lá, falando, você ensinou... Eu respondo pro seguidor, eu falo, eu não ensinei nada, esses caras, eles sabem muito antes. Eu tô falando algo que já está acontecendo há meses. Por quê? Porque eles vivem disso. É o produto deles. Então eles têm todo o tempo do mundo pra pensar. O Pix virou a chave muito rápido. A criminalidade percebeu muito rápido que, puxa, o cara tá andando com o banco no bolso. Vamos começar a roubar esse celular e pedir a senha. Eles estão fazendo isso. Os caras são assaltados hoje, pedem senha. E eles desbloqueiam na sua frente. Você emitir a senha, ele te dá um tiro. Mas a gente precisava ter uma forma... Aí, ó, fazer o inverso. A hora que você tirar do modo avião, ele pega e te manda a localização de onde o celular tá. Boa. Porque aí, se ele quiser fazer Pix... Ó, tá no modo avião? Beleza. A hora que eu for tirar, tem que mandar uma localização de onde tá. Porque normalmente ele coloca no modo avião, aí ele tenta primeiro tirar a localização para depois usar os bancos. Então, tecnicamente, haveria formas. Tem muitas formas de criar ferramentas. Até ferramentas escondidas, né? Pra gente que trabalha nessa área, eu tenho no meu celular, tem um monte de amigo que tem um aplicativo escondido, que mesmo se o cara desativar por no modo avião, você consegue pelo menos ter um acesso de localização e tirar uma selfie. Isso, polícia também usa muito. Tá? Você conhece hacker, velho? Muito. Sério? Muito. Um dos meus melhores amigos é o Gabriel Pato. Ele é hacker ético, ele tem no YouTube o maior canal de hacking da América Latina. Mas ele não é hacker... de sair cometendo crime. Ele é professor, ele é muito bom. Bem que quando eu advoguei pra Cleo Pires, o estudo do link, porque o invasor invadiu... Da Cleo foi foto dela que vazou? Não, ele invadiu o Instagram dela. O Instagram dela tinha 13 milhões de seguidores e o criminoso pôs lá que tava divulgando uma promoção de iPhone, tinha que clicar no link. Foi a Carolina Dickmann que vazou, né? Isso. Teve até a lei. Tem a lei da Carolina. Tem a lei da Carolina. E aí tinha um link lá, 600 mil seguidores da Cleo clicaram no link. Aí ela nos procurou, a gente reativou a conta dela, recuperou, eliminamos o acesso e aí a gente tinha que descobrir quem foi o criminoso, né, quem invadiu e o link. Pro estudo do link, que é estudo técnico, quem fez foi o Gabriel Pato pra gente. E ele fez um baita estudo muito legal. Descobriu que os caras estavam nos Estados Unidos. Ele é muito bom. Então a gente trabalha muito. A gente precisa desse trabalho de perito, né? Então nós temos tanto perito como hacker ético. Mas aí trabalha com hacker que trabalha dentro da legalidade, né? Não é criminoso. É o cara do bem, né? Que ainda bem que existe também. Tem empresa que me contrata para consultoria de cibersegurança. Aí eu falo, da nossa equipe tem o pessoal que faz teste de vulnerabilidade. Aí ele vai atacar aquela empresa, o cara assina, autoriza, ele ataca a empresa e vê se acha algum tipo de vulnerabilidade. Então a gente trabalha com essa equipe técnica. No dia a dia não, no dia a dia é processual, atender cliente, acompanha processo, mas a gente, casos complexos, a gente tem um lugar que eles falam que rola muito crime na internet é na Deep Web, Dark Web. Tem uma fama, né? A Deep Web tem fama, ela é favorável para isso, e é verdade, porque você pensar, qual era o site que mais vendeu droga na internet? Era o site da Silk Road, que estava na Deep Web. Então, o site que mais vendeu droga na internet no mundo foi a Silk Road, que estava na Deep Web. Então, tem muito crime mesmo. Venda de droga, venda de arma e tal. Mas... não tem o que fazer. Tem. O FBI prendeu o dono da Silk Road por agente infiltrado. Então, vai fazendo compra, vai rastreando. A Interpol é dura e tal. Agora, qual é a diferença, né, da Surface Web para a Deep Web? É só
que na Surface Web você tem sempre o registro do IP, que ele endereça as comunicações. Sua máquina é um IP, o servidor é outro, e eles comunicam. A Deep Web não faz o registro de IP. Então tem certa... o indivíduo está minimamente anonimizado, né? Ele está oculto. Mas é alguém. É alguém que fala, é alguém que pode dar uma informação, é alguém que vai fazer uma compra, uma venda, etc. E é aí que a polícia, pelo menos... No Brasil é mais difícil, mas no mundo faz a gestão. Tem muita pedofilia, prende-se muito pedófilo. Sim. Mas trabalhar nessa área é muito legal. Assim, você falou, voltando àquela história de o que me deu talvez um pouco de diferença no mercado, além da paixão, que é uma coisa que eu recomendo procurar. Eu tenho certeza que vocês amam fazer isso aqui também. Claro. E isso que é o que dá motivação. É ver o que você pode oferecer de diferente para o mercado. E talvez o que eu ofereci foi que não é que eu fui ser advogado para depois aprender de tecnologia. É que eu já conhecia muito. Eu era o famoso nerd. Verdade, eu era viciado, assim. Meu pai sempre falou, você é viciado em computador, sempre fui. Eu, com 16 anos, estava formado em web design. E eu estava montando web design, montando site para brincar de invadir meus primos. Então, Caraca. eu mandava keylogger pro meu primo, falava, você escreveu o negócio da MSN e tal. Eu zipava arquivo, mandava por MSN, porque o MSN não deixava mandar exe, né? Executava pela transmissão. Aí eu zipava, punha qualquer coisa, falava que era tipo o álbum de foto da família do fim do ano, punha umas fotinhas, mandava meu primo, aí abria a gaveta do CD, mexia o mouse. Adorava. Você é meio hacker também. Não, eu sempre gostei. Não me considero hacker porque eu acho que dependeria eu conhecer mais ainda, porque eu não tenho o empenho que eu tinha até os 18 anos técnico e informático. Mas eu era muito bom. Era mesmo, adorava, porque eu era curioso. Eu que formatava o Windows do escritório inteiro. Eu era o técnico do escritório, que é o estagiário. Faz aí. Então a rede, TI, a rede e tal. Então eu sempre programei. Fui fazer os cursos de web design e tal. Então, aí depois eu fui pro direito. Então, eu gosto muito da área técnica. Isso me ajudou muito. Porque quando eu atendo cliente, eu falo, puxa, aqui tem uma vulnerabilidade. Aqui a gente pode investigar por aqui e tal. E às vezes o cara que não tem, ele nem conhece direito o que seria a parte técnica. Isso é uma falha que pode acontecer. Pô, e tem muita influencer que te procura, porque essa galera tá sendo invadida o tempo todo, né? Tem. E eles não conseguem pedir ajuda pra ninguém, não conseguem falar com a plataforma, né? Carente pra caramba nisso aí, né? Então, aí depois, isso é uma trajetória. Depois que eu comecei a ter um pouco de relevância, você começa a ter clientes que você gostaria ou admira. Então, eu advogo pra youtuber, advogo pra comediante famoso, stand-up, pra podcasts. Então, é muito legal, assim, eu curto. Eu tenho clientes que eu queria estar perto e a profissão me aproximou, Então, tenho. Desde influencer que tá com problema por exemplo, o cara faz um vídeo e é processado pelo conteúdo. Eu advogo para influencer que está processando um outro pelo conteúdo também, ou influencer que foi invadido e perdeu o canal, ou eu também tenho recente agora vários, canal que foi desmonetizado, que continua publicando, mas ele foi desmonetizado por alguma razão, seja política. Você consegue ajudar essa galera? A gente entra com a ação para recuperar a monetização. Pô, então você vai acabar ajudando o Monark, você vai lá essa semana lá, vai voltar a monetizar o canal dele. Eu não sei se ele vai me procurar para isso, mas eu advoguei para alguns colegas dele e ajudo a monetizar canal. Dá pra fazer isso juridicamente, né? Porque na prática, algumas vezes o YouTube desmonetiza canal sem de fato saber por quê. Você recebe uma comunicação por e-mail, você foi desmonetizado por uma violação grave do termo de uso. Mas qual vídeo? Qual fala? Aonde? Aí você entra com a ação. Pede pro YouTube apontar qual foi exatamente o conteúdo que infringiu lá o termo de uso para você ter a oportunidade de remover o conteúdo ou até debater a desmonetização. Exato. Eles, na maioria dos casos, eles vêm com uma resposta genérica, não vão muito exatamente qual é o conteúdo. E aí o juiz entende que eles estão sendo injustos na desmonetização e manda reativar. Por conta de uma resposta genérica, é possível você reativar, então. Porque... não tem um fato real, né? Isso, precisa de um fato para desmonetizar. O YouTube, ele sustenta duas coisas. Ou ele sustenta que você realmente violou e ele vai comprovar, ou ele sustenta que é uma relação privada entre o youtuber e ela, uma empresa privada, e que ela não deve satisfação. Ela poderia te desmonetizar. Isso eles sustentam, mas não vinga.
Porque a gente tem também teses, lógico, né? Pra falar que o YouTube é público, qualquer um pode se cadastrar, que você já tinha sido aprovado no programa de parceria, porque você estava sendo monetizado há 1 ano. Por que ele te monetiza 1 ano e depois tira a sua monetização? Tem que ter uma razão. Qual é a Sim. razão? Então a gente sustenta algumas teses E é aqui. injusto pra caramba, né? O Tem cara muito caso que é investe a injusto. vida dele ali depois. Tem pra caso tomar... que é justo. Esse caso que é justo, uma vez o cara me procurou, falou, eu postei isso aqui e tal, não deveria. Um caso prático, o cliente procura, fala, olha, eu tava no momento de necessidade, fiz publicidade para site pornográfico, eu sei que fere o termo de uso. Tem como debater a desmonetização? Eu falei, você foi nessa época desmonetizado? Foi. Eles apontaram isso no e-mail? Sim. Falei, então não dá para recorrer. Você cometeu uma infração. a infração. Eu não debato, eu debato sobre fatos. Então, se você não cometeu a infração e os caras falam que você cometeu, ok. Ou se eles não falaram qual foi a infração e você não vai adivinhar, também não é justo. Agora, se você cometeu, sabe O strike consegue resolver também? O strike é mais difícil. No strike, sabe o que a gente faz normalmente? Comunicação entre as partes. Entre em contato com o produtor de conteúdo que te deu o strike e comunica. Fala, poxa, tira o strike, vamos fazer um acordo e tal, pra tentar de alguma forma... A hora que eu nem pensei nessa do produtor, eu pensei em um strike, tipo... Da plataforma? Da direto? plataforma. Ah, esse dá pra discutir. Isso tem não só strike no YouTube, mas também o Instagram dá muito strike e Shadowban. Você põe lá seu nome. Pô, o Shadowban existe mesmo, então. Lógico que existe. Se você quer ver uma vítima de Shadowban, o Léo Lins. Se você procurar Léo Lins na busca lá do Instagram, você não achava ele. O Maria Mazaki é um. Quem? O Maria Mazaki, aquele árbitro brasileiro do UFC. Tá, ele também tomou Shadowban. Ele Existe Shadowban. E aí você entra com a ação dizendo que, por exemplo, foi... ou justificando o conteúdo que você tomou strike, que não deveria ter tomado, seja qual for, ou tentando demonstrar que houve o Shadowban. A gente faz estudo que comprova o Shadowban. Existe. Dá pra comprovar, então. Claro, você faz as pesquisas, faz... Não tá aparecendo o usuário ali. Tem vídeo de canal de YouTube, tem podcast aí que toma Shadowban. Shadowban descarado, assim, você põe o nome do cara convidado e o nome do podcast, procura, você não acha esse o Flow foi um dele. Isso, eu procurava e não achava de jeito nenhum. O episódio do Bolsonaro no Flow tomou Shadowban, você não acha? Um episódio? Inteiro. Sim. Tem 16 milhões de visualizações. Você vai, escreve Bolsonaro Flow, não aparece na resultado de busca do YouTube. Você tem que clicar no canal do Flow, ir lá no relevante e aí você acha. Que acho que é o que mais deu view. É o top 1. E conseguiu reverter isso aí? Não, até hoje tá. Até hoje? Testa aí, você vai falar pra gente. Põe aí. Bolsonaro Flow e tenta achar. Cara do céu. Shadowban. Mas eles não quiseram, eu falei com ele. Vai, vamos mostrar na prática aí. Escreve aí. Ó, Bolsonaro Flow. Beleza, procura. Ó, Michel Teló. Cadê? Tem o filho. Vai descendo aí. Aí, não acha. Tá vendo? Agora escreve... Nossa, qualquer outro... Escreve Danilo Gentili Flow. Também tá no Shadowban. Não. Aí você vai ver a diferença. É o primeiro a aparecer. Vai aparecer. Flow. Ali embaixo. Olha lá, é o primeiro episódio. Primeiro. Agora vai no Flow Podcast no canal e vai em vídeos. Em vídeos, acho que tem por relevância. Não Eu tem? acho que foi ao vivo, não? Foi aqui, ao ó. vivo. Não. É em alta. Em alta. Desce. Aí, ó. Primeiro, 16 Bolsonaro. milhões de views. É o mais visto. Cara, que absurdo. E você você não acha esse vídeo. 5 que horas absurdo. de programa. É absurdo. Shadowban. E os caras não quiseram entrar com isso, não? Tinha que entrar, velho. Eu fui lá no Flow, falei com o Igor, tudo, a gente fez reunião, mas eles não querem. Ah, Ele tá em 16 comunicação, milhões. parece que eles estão melhorando a comunicação. Ó, o do Lula acha. É o primeiro. 16 milhões de views pro Flow. Pô, isso não é nada, não. Não acha, cara. Não é que tá na quinta página, não está nas páginas. É muito doido. O Shadowban existe mesmo, cara. Você tinha dúvida? Tinha dúvida mesmo? Cara, não tinha. Não, eu já ouvi falar muito, assim, eu não sabia que tinha uma solução Descarado. pra isso, assim. Tem, se uma você solução, conseguir... não sabia. Por exemplo, esse é um exemplo. Eu pegaria 10 episódios, mostraria que a primeira resposta sempre é o convidado com o episódio, que esse episódio é relevante, porque não dá nem pra falar que não que aparece ele é pra irrelevante, E aí você comprova o Shadowban. O juiz vai pedir pro YouTube esclarecer, vai mandar intimar, lógico, não vai dar eliminar isso nunca. E aí o YouTube vai justificar. Como? Vai falar que o algoritmo, eu interpreto que eles responderiam, o algoritmo que define as respostas e tal. Vai falar, não é verdade, isso aqui claramente tem um Shadowban. E aí, se você convencer o juiz que tem um Shadowban, ou ele manda reverter, ou se o YouTube fala, não tenho como tecnicamente, ele transforma em indenização. Aí você tem que pagar. O YouTube pagaria pro Flow uma grana aí por causa do Shadowban. E na época que desmonetizaram eles, tipo,
mano, foi uma perseguição, assim, desmonetizaram todos os canais, inclusive o canal que não tinha, desmonetizaram o canal que deu problema, né, com o Monark lá, e todos os outros que... do Guarda-Chuva Flow. Do Guarda-Chuva. Vênus, Flow Sport Clube. Que não tinha nada a ver com o Pato, né? E é interessante, porque assim, a situação do Monark só entrou em um canal, que era o Flow principal no ao vivo. Sim. Exato. Não entrou no canal do Cortes, não entrou no Vênus, não entrou no Sport Clube. Foram 5 canais do Guarda-Chuva. Até um canal que era Flow, alguma coisa que não era do Flow, foi desmonetizado. Porque tinha Flow no nome, juro. Aí, isso é o absurdo do absurdo. Não tem como entrar com a ação com a plataforma pra ela Sim. devolver o valor perdido? Poderia, mas aí você tem um risco que são os honorários de sucumbência. Honorário de sucumbência, Como assim? honorário de sucumbência é quem processa e perde por uma ação de indenização, paga uma porcentagem do valor da causa. Então, por exemplo, você imagina, chuta aí um valor de... eles ficaram um mês desmonetizados. Chuta, é que eu sei o valor, não vou falar por questão ética. Chuta aí um valor. Sim. Chuta, qualquer coisa. 3 milhões. Tá bom. 3 milhões de acordo com você, que foi o que eles perderam. Eu entraria com o valor da causa, 3 milhões. Se você perder essa ação, você poderia pagar 10% de... 300 mil reais. Então você tem que arriscar 300 mil. A probabilidade de perder é muito pequena. Não. A probabilidade de perder é 50%. Ah, para. Ninguém vai garantir mais. É só ir no juiz que almoçou. Mas você tem que pensar. Nenhum advogado pode dar uma probabilidade maior que 50%. Verdade. Porque é cabeça de juiz. Não, Aí, você tem razão. Vai falar assim, é injusto desmonetizar o canal do corte, que é esse que dá mais dinheiro, certo? Porque o corte nunca foi para esse canal. Aí o juiz fala, não, é a empresa, blá, 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 o YouTube tem razão. 300 mil reais de sucumbência. Não dá pra arriscar. Agora, se você tem caixa pra bancar e falar, vamos pra cima porque é injusto e etc, e eu acho que eu mereço esse dinheiro, vamos sustentar. Eu defendo a tese. Um canal Vênus, por exemplo, que não tem nada a ver, eu concordo. a ver. Não, tô total de Os acordo. caras nunca foi lá. Mano, não tem como, velho. Eu entendo, é os 50% que você falou, mas, velho, eu pagava pra ver, cara. Eu acho que a tese é excelente, de falar que é absurda a desmonetização. Também acho. Até a desmonetização do canal principal por mais de 7 dias, porque eles desmonetizaram 7 dias, depois 30 e foi ficando. Só voltou por causa da campanha Monetiza Flow. Até a desmonetização por um tempo maior do canal principal já pra mim já é injusto. Mas dos outros, absurda a desmonetização. E a tese é boa. Mas entre ter uma tese e ter uma sentença, tem chão. Esse é o caminho. Só o fato de ter voltado da forma que voltou, já dá pra você mostrar que teve uma perseguição, assim, cara. Os caras não queriam voltar. Aí, de repente, o Flow começa a levar pessoas relevantes. Sempre levaram, né? Mas levaram, por exemplo, eu vou te falar, um episódio que foi marcante pra mim. Eles levaram o Gustavo Caetano. O Gustavo Caetano é um cara que conhece todo mundo. E no episódio, inclusive conhece o CEO do Brasil, do YouTube. E no podcast dele, ele falou, não, mas é um absurdo, não monetizaram vocês até agora. Chama o cara lá e conversa. Aí pegou e falou o nome do CEO do YouTube. O Igor virou e falou assim, cara do céu, como que você fala o nome desse cara ao vivo? Eu nem sabia que era esse cara. Aí ele falou assim, não, mano, tá no LinkedIn isso é informação pública, cara, não tem dessa não sei o quê. Então, assim, essa conversa rolou, sabe? E mais do que essa, rolou outras, e aí a galera tudo começou, monetiza Flow, voltou. Cara, mas voltou por quê? Porque todo mundo tava pedindo. Então, assim, pressão, então a plataforma tava fazendo algo errado. Já justifica, já. Cara, só que o que aconteceu? Quando o Flow tinha que tomar essa decisão de entrar com a ação para receber esse valor que ficou desmonetizado injustamente, eles estavam sem caixa, eles estavam quase falindo. Então é uma decisão de arriscar mais dinheiro no momento em que eles estavam sem saber o futuro da empresa. Pode fazer até com 5 anos, não pode? Isso, é de 3 a 5 anos, né? Não dá pra fazer agora. Eles podem ainda fazer, mas precisa querer fazer, precisa ver se não tem um acordo aí rolando, a gente não sabe. Eu entendo também que às vezes rola até um medo, assim, de retaliação, né? Isso, com a processar a própria plataforma. Rola isso. Muitos youtubers me perguntam, né? Fala, mas doutor, a gente vai entrar com ação com você, então a gente vai processar o YouTube. A gente põe o conteúdo aqui, ele é o nosso patrão e tal. Pode ter retaliação? Eu falo, não pode ter retaliação. Se houver
é passível de outra ação, é absurdo, mas eu nunca tive algum cliente que falou, agora por causa do processo eu sofri retaliação. Muito pelo contrário. Eu tive clientes que quando processaram tiveram mais atenção, tiveram mais comunicação, abriram um canal de comunicação. Sempre vi com bons olhos o processo. Mas você sabe que, tipo assim, ó, a gente hoje tá no YouTube. Mas antes de estar no YouTube, até hoje também, a gente é vendedor. Nós somos vendedores na internet, né? E uma das plataformas que a gente mais trabalha é o Mercado Livre. Uhum. E, cara, sempre teve um medo de vendedores e entrar com a ação contra o Mercado Livre, sabe? Já entrei com muita ação contra o Mercado Livre. Sempre. Os caras, não entra, porque vai banir sua conta, os caras vão pegar no seu pé, Velho, sem dó, assim, sabe? Eu acho que tem que entrar em todas. Todas. Mas eu já nunca... Mas Mas tem que entrar. Eu já entrei. Tem que entrar. Já entrei com a ação, aí depois de processar muito, eu tive 2 alunas do jurídico do Mercado Livre e elas sempre falaram, não tem problema, a empresa não olha assim. Entrou com a ação, a gente odeia esse vendedor. Não, entrou com a ação, tem que resolver. Entendeu? Tem que ver o que tá no processo, tem que lidar com o processo. Pelo menos é o que eu recebi de resposta da empresa com essas. E eu acho que realmente é desse jeito. Mas aí quando é YouTube, sabe o que acontece? Nem sabe. É mais um. Não sabe, Imagina a quantidade de processos que eles têm. Não é que eles vão falar parar por 3 irmãos, tá? Vamos ali ver o canal. Eles vão, o jurídico vai trabalhar tudo, mas nunca ouvi de cliente que, por exemplo, diminuiu o alcance de vídeo. Nunca. Até quando eu entrei, por exemplo, no Instagram com o Shadowban, de tirar strike, funcionou e aí começou a aparecer como o primeiro resultado na busca. São hora, partes independentes da empresa, né? São setores independentes. O jurídico não participa junto com a parte, sei lá, até pode chegar informação, mas o cara pensa assim, por que a gente vai ter problema com um cara que já está com o advogado, já tá... Vai ser outro processo, vai ser mais problema, entendi. Amanhã consegue comprovar que tá tendo retaliação, isso vai pra imprensa, é um baita desgaste. Então eu acho que as plataformas, né, desse tamanho, elas preferem tratar bem. Sabe aquele cara que reclama e cai no WhatsApp do especial? Já viram isso? O cara que reclama, põe um baita de uma reclamação no Reclame Aqui, aí recebe lá o WhatsApp de atendimento especial. Às vezes acontece. Então, é esse cara. Às vezes o cara que é questionador, que exerce o seu direito, né? Não é o chato, é o que exerce o direito. Em alguns casos ele tem um atendimento justo ou até especial. Isso acontecia muito no site das Americanas. Já recebeu? Esse cliente é especial. Então. Não pisa na bola que não, que vai dar merda Antes demais. Antes de ser advogado, eu já fui um consumidor muito chato. Assim, porque eu acho absurdo o injusto com a população. Então eu sempre briguei nesses saques, né? E aí eu já recebi algumas vezes a resposta do e-mail de atendimento especial. E cliente também. Então eles sabem que às vezes... E não é porque eu assinava como advogado. Não, eu nunca assino. Eu assino como qualquer pessoa só pra demonstrar minha indignação. E se tiver que reclamar no Procon, eu vou. Se tiver que fazer denúncia, eu faço. Mas você sabe uma coisa assim, que o consumidor é extremamente inteligente. O consumidor sabe de todos os direitos que ele tem, né? E ele é extremamente exigente, né? Só que eu vejo que muita empresa ainda não sabe o poder que o consumidor tem nas mãos, assim. E eu acho que, por mais que essa lei geral de proteção de dados já tenha sido aprovada aí, sei lá, 3 anos, não sei quanto tempo tem. Tá em vigor há 1 ano e pouco. Mas ela foi aprovada em 2018. Mas, assim, eu não vejo... Eu vejo muitos empresários não se importam com isso ainda. É verdade, até ele lidar com um problema. Eu tenho uma pesquisa que aponta, que não é brasileira, é americana, mas que 78% dos consumidores não voltam a fazer negócio com uma empresa que sofreu um grande vazamento de dados. Você perde 2/3 da sua venda. Aí você pensa, puxa, devia ter tratado melhor meu consumidor. Hoje eu vejo que a internet é muito boa pra isso. Esses sites de reclamação deram voz pra quem antigamente não tinha. Antigamente era assim, você tinha uma experiência horrível no estabelecimento, sei lá, você vai comer num restaurante e vem barata no prato. Você reclama, o gerente te xinga e te manda embora. Antigamente você fazia o quê? Rezava pra uma imprensa cobrir sua história. Se não, o que você... Acabou. Hoje, meu amigo, você tem a chance de viralizar isso na internet, você pode pôr no Reclame Aqui, você pode pôr em outro site, você tem muito mais
é força pra reclamar. Mas quando você fala de vazamento de dados, a gente tá falando de uma empresa muito grande, né? Na maioria das vezes, é lógico que pode vazar dado de uma empresa pequena, mas na maioria das vezes uma empresa grande, né? Agora o problema que eu vejo, sim, também é uma empresa pequena deixando um dado vazar e um consumidor já virar e falar assim, mano, você tá no sal e o cara nem sabe o que faz. Nem sabe o que faz. É que acontece o seguinte, é engraçado, porque a sua analogia é boa, que, por exemplo, pela experiência, as pessoas sabem de cor, mesmo sem desconhecendo a lei, previsões do Código de Defesa do Consumidor. Então a pessoa está 7 dias para devolver o prazo de arrependimento. Minha esposa é médica e sabe essas coisas, porque ela compra. Então, na prática, sabe. Agora, muitos desconhecem, por causa que a lei é recente e também por essa experiência na internet, que você é o dono do seu dado, você é o titular. Então, não sabem que às vezes algum tratamento irregular pode gerar algum problema. Por exemplo, eu recebo uma ligação 8 horas da manhã no sábado, me oferecendo qualquer coisa. Se é alguma coisa que eu não me inscrevi, eu já vou brigar. Falo assim, de onde você pegou meu número? Por que você tá tratando o meu dado e me ligando no sábado de manhã sem a minha autorização? Isso fere a LGPD. Eu vou denunciar. Que empresa que é? Então eu começo a brigar. Por quê? Porque eu conheço a lei. Eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que eles estão errados. Se as pessoas fossem mais questionadoras dos seus dados, essas empresas menores, tá, eu começar a se preocupar um pouco mais. Que eu acho que é uma tendência que vai acontecer. E a mesma coisa, tá, a gente ainda não aprendeu, a prática é quando você compra um assistente pessoal. O indivíduo compra lá a Alexa, põe na sala, adora tocar uma música, ligar a luz, e fala, puxa, isso aqui é incrível. Mas qual o preço disso? O preço é sua privacidade. O preço é isso aí te ouvir o tempo inteiro. Você aceitou lá o termo sem ler, ele tá te ouvindo. Vale a pena usar de graça as redes sociais e conceder seus dados? Não vale. Talvez não valha, mas a gente não dá valor ainda pro dado. Até ele vazar e alguém criar uma conta em seu nome, até ele vazar e alguém clonar seu cartão de crédito, até ele vazar e seu filho ser sequestrado. Aí você começa a entender a importância da privacidade. Hoje a gente abre mão da privacidade pela experiência. É muito legal a Alexa, então pouco importa o que ela vai coletar. É legal usar, eu vou usar. Dane-se. Abrir mão da privacidade pela experiência. Agora, daqui a 10 anos, será? Você viu o óculos novo da Apple? A vida vai ser muito... Vocês viram isso? O lançamento da Apple? Eu tinha visto há muito tempo. Não, lançou tem um mês. Não, na verdade eu vi da Google, né? Como que rolou isso aí, me fala? O da Apple parece de mergulhador. Isso, exatamente. A Apple lançou um óculos agora, anunciou, né? O lançamento ano que vem. Vai ser um óculos assim, que parece o do frango lá da... Isso, Perdigão? Frango da Perdigão. Aí assim, ele é translúcido, assim, você vê pra lá, só que ele tem uma tela de LED que é vazada. Então eu tô te vendo, tô com óculos, tô te vendo, mas eu consigo pôr aqui uma TV, por exemplo. Pôr qualquer coisa na minha frente. Depois você consegue pôr aí. Imagina a experiência de viver com esse óculos e a quantidade de questões de coleta de dados com a utilização de um dispositivo como esse. Aí sim a gente vai aprender a importância da LGPD. Por enquanto é só rede social, é só um dispositivo em casa, mas daqui a pouco tudo vai ser conectado. Daqui a pouco a gente vai estar usando um óculos o tempo inteiro, que vai coletar, por exemplo, tudo que você está vendo. Imagina você chega em casa, a esposa tá pronta. Olha lá, esse óculos é o novo óculos. Então aqui ele tem essa tela que tá colorida e aqui esse espelho, né, esse vidro que é vazado. E aí você consegue pôr qualquer coisa na sua frente. Você não precisa comprar a TV mais. Você vai ter a TV o tempo inteiro, se você quiser. Tela de computador, tudo. Então você vai usar isso o tempo inteiro. Ou alguma coisa parecida. De moldar o osso da cara do usuário. Você viu o headset? Tá moldando. É sério isso, cara? Pô. Eu vi as fotos. Acho que é do Arthur que afundou, não é, Arthur? Sua cabeça afundou. Não. Teve um lá na empresa que a cabeça afundou. Cara, o headset tá Moisés a cabeça afundou, do Arthur tá afundando. Mas tem que usar quanto, hein, pra ficar assim? Eu tenho uma certa ressalva. Eu acho que esse trem pode acontecer, mas o cara tem que ficar tanto tempo com aquilo. Lógico que não. A gente teve com um fisioterapeuta aqui, que é o Thiago Takara. E uma das técnicas que ele desenvolveu é de modelar o osso da pessoa, assim, sabe? Às vezes tá com um problema no osso, ele vai trabalhando ali em cima ali e modela o osso novo. Ou seja, por mais que a gente ache que o osso é uma superfície dura e rígida, ele é moldável. Claro. Então, assim, o que o headset tá fazendo com a galera vai fazer no olho. Então,
Então daqui a um tempo a gente vai Eu ser... vou dar um exemplo mais fácil. Talvez a gente fala Posso que dar um a exemplo? gente fala que existe alienígena. Talvez o alienígena Nós- nada nós no mais é futuro. que um viajante A gente se vê no do futuro. tempo. É a gente voltando. Você aqui. usa celular com uma mão assim, ó? Esse dedo aqui, cara, É uma merda. da galera né, tá cara? ficando torto, sabia? Porque você apoia o celular. Juro por processo Deus. É, ué, evolutivo é, já. De segurar o celular assim, ó, você se apoia nesse dedo. O meu é. Esse dedo tá começando a mudar, da galera ficando mais afundada por causa de segurar o Mas celular, cara. óculos faz isso aqui do lado, aqui no nariz, afunda. Só que é tecido. É, meu, a gente Cartilaginoso, evolui. né? É, mas o dedo tem osso, né? Cara, mas se meu dedo afundar aqui, eu vou achar bom, porque talvez eu vou conseguir abrir garrafa com ele daqui um tempo, assim, tá ligado? Processo evolutivo. Se esse for sua missão, Viva Darwin! Tá foda. Ai, mas só pra. Aí as pessoas vão entender a importância da LGPD. A LGPD é uma lei que pensa muitos anos pra frente. É muito boa. E aí eu acho que vai empoderar. As pessoas vão falar, poxa, meu dado tem importância. Eu não vou chegar na farmácia. Você vê isso com pessoa com mais idade, cara. Chega na farmácia, eu me incomodo. Tá lá a atendente do lado e tem uma senhora. Olá, senhora, tudo bem? Tá CPF? Já, pra comprar uma água. Dá o CPF. Esse telefone, fala, pô, vai dar tudo. Endereço, mas por que tá comprando? Vai fazer delivery da água? Não. Ela tá lá coletando, tal, porque é padrão de orientação da empresa pra. E por que eles querem coletar? Porque daqui a pouco eles vão perceber que seu medicamento acabou, já vão te mandar uma mensagem. É um baita de uma sim, tentativa de te colocar compra por assinatura ali, né? Exato, querem te colocar nesse mundo de compra quase sem pensar, né? Inclusive que já funciona, né? Vocês viram o estudo do cartão de crédito com dinheiro? Quando você vai numa loja e dá o dinheiro, isso tem um efeito cerebral que te incomoda. Gastar dinheiro incomoda as pessoas. Você perde, você vê o dinheiro indo embora. No cartão de crédito é o contrário, te dá prazer, cara. Você acredita nisso? Então a gente gosta Por de isso gastar. que quando você quebra a merda do cartão, você muda de vida também. Porque dinheiro você vai, perde alguma coisa e sai com o produto. Sim, o cartão sim. você dá, ele te devolve o cartão e você ainda só leva o produto. É. Você vai com duas coisas embora. É uma delícia, cara. Cartão de crédito é uma criação divina. Aí, antes da gente acabar, tá ótimo o papo, mas me dá uma dica aqui. Essas operadoras que ficam ligando pra gente aí, o que deve ser feito pra evitar? Reclame. Se você pede, primeira ligação, porque você pode ser cliente. Ligou. Ah, a promoção tá. Não tenho interesse, peço a gentileza de me descadastrar do mailing promocional. Ligou de novo? Grava você falando isso. Na terceira, Procon. Consumidor.gov.br. Ouvidoria. Reclama. Ah, mas eu vou tem gastar que passar pelo Procon? Não, não é Ou obrigatório, já mas dá é pra uma você ir forma. direto na justiça especial Mas ali? aí você não vai ganhar dinheiro por isso. Entendi. Isso o juiz vai entender que é mero aborrecimento. Mero aborrecimento. A não ser que os caras te liguem 40 vezes por dia. Aí não é mero Ah, então eu aborrecimento. já posso. Então você tá pronto pra processar. Eu já. Então precisa ter Eu ouvi falar que tinha um site que você cadastrava seu o Não número Perturbe. não perturbe. Isso, mas Eu não já perturbe. fiz isso, mas não adiantou nada, cara. às Nada, vezes funciona, nada. depende da operadora, às vezes tem algumas que estão usando o 0303, tem outras não. Depende daquela empresa que cumpre a lei. estão Não... mudando o É. número o tempo todo. Você bloqueia e não adianta nada. Liga É. do outro número. É. Hã? Curitiba te liga o dia inteiro, não sabe? O dia inteiro, cara. A gente está sofrendo. O que você com tem que isso fazer é isso, pra mim. Por que eu falo Procon? Porque ele é gratuito, você faz a reclamação pelo site e o Procon notifica a empresa mesmo. Né? Tem igual consumidor.gov.br, mas é a nível nacional. Então, você pode me reagir e falar, putz, mas é muito chato, vou ficar reclamando e tal. Mas você tem duas opções. Ou você vive bloqueando essas chamadas e atendendo quando eles mudarem de número, ou você toma uma atitude. Processar não vai resolver seu Você problema. tem paz com isso. Você não tem problema com isso, não. Não, eu recebo também. Recebe? E aí eu brigo. Ou eu bloqueio, depende do meu humor. Mas quando você briga, resolve. Porque Não, muita não, gente porque- briga e não resolve. Mas eu Esse que é o brigo, problema. os caras não têm medo de advogado, porque quem tá te ligando nem conhece às vezes a lei. É O cara tá verdade. programado pra te ligar e vender o máximo. Às vezes você fala, mas eu não quero. Ah, mas você já ouviu as promoções? São incríveis, tá? A pessoa tá lá com um objetivo único e ganha porcentagem em cima das vendas, então é focado, eu até respeito, é trabalho. Mas a empresa tá errada, não é o funcionário, a empresa tá errada. Claro. Então por isso que eu gosto de gravar e entrar com uma reclamação contra a empresa. Eu nem pergunto o nome do atendente, porque eu não quero prejudicar o atendente Sim. que tá lá na ponta. Eu quero prejudicar a empresa que tá errada. Então, eu nem perco muito tempo discutindo na ligação, porque eu sei que a pessoa não tem a ver. Então, às vezes eu brigo no sentido, não quero, já falei que eu não quero, tô gravando.
eu gravo mesmo. Eu ponho no Viva Voz, pego um outro aperto de alguém da minha Bom, esposa. você falou grava, de né? gravar, eu não gravei, mas no final já era um protocolo ali, todas as Isso. ligações. Eu não preciso nem gravar, eu falo Não. assim, tá, beleza, qual que é o nome desse protocolo? Ela tem que me falar. Tem, E obrigado. se eu pedir esse protocolo, eu posso entrar com esse também. Pode entrar com o protocolo, a empresa é obrigada a fornecer a gravação, você como consumidor e tendo o número de protocolo, aí você pode pedir a gravação, ter o protocolo e a gravação e processar com isso. Mas aí você tem que ter muitas ligações, porque o juiz ele vai verificar esta sua diligência de consumidor insatisfeito. Então, ok, você está recebendo 30 ligações. O que você fez? Eu já bloqueei, eu já avisei, já pedi para tirar. Tá aqui a gravação, já fiz no Procon. Nada resolve? Aí você tem direito à indenização. Agora, uma semana te ligando, você não fez nada só para gravar e ganhar um dinheirinho, o juiz não vai dar. Então é um pouco de bom senso e também um pouco de abuso. Aí tem muita gente que leva até pra imprensa. Quando os caras recebem 40 ligações por dia, vai pra imprensa mostrar que é absurdo. É bom senso. Tem que ficar muito claro pra população que o judiciário não é fonte de renda. Não é. Boa. Não é fonte de renda. Mas para coisas erradas que te gerou prejuízo, você tem direito de ser indenizado. Então, sei lá, você tem um hotel em Curitiba, sei lá, vocês são de Minas, né? Sim. Pelo sotaque eu identifiquei. Uai, lá como em... você sabe? Uai. Que trem doido, Que aí. trem. Cara, tá sabendo Em demais, BH, vocês são de onde? BH? Não, lá do interior. Que lugar? Araguari. 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 Então vocês têm lá o hotel em Araguari e tal, aí vocês vão supor de ônibus, que não deve ter aeroporto. Aí a empresa de ônibus muda. Pro dia seguinte, você perdeu uma diária, que você pagou, porque você vai ligar no hotel, o cara não vai cancelar faltando 1 hora pro check-in. Pô, você teve um prejuízo que a empresa te causou. Ela precisa te indenizar, mas você ligar lá, ela fala, não é minha responsabilidade, tava lá no termo de uso que pode mudar o horário do ônibus. Tudo bem, entra com a ação, eles têm que te indenizar. Por quê? Porque eles te causaram dano. Sim. Você tá andando na rua, cai um vaso na tua cabeça. Tem que indenizar. Tá em obra. Olha que interessante, quando um prédio tá em obra, a empresa que tá terceirizada fazendo obra tem responsabilidade se ela causar um dano ao prédio ou a alguém que tá passando na rua. Se um carro de motorista, né? Claro. Do Uber, paga, te atropela, você pode processar o motorista e a empresa. Causou o dano, tem que ressarcir. É um negócio meio justo até. Agora, é que tem muita gente que acha que é fonte de renda. Aí cai do cavalo, porque vai entrar com a ação, vai ser indeferida, vai pagar sucumbência e é ruim. Eu, num processo, eu tenho critérios quando vou processar, mesmo colocando no giro lá, não me custa processar. Né? Eu ponho alguém da equipe para escrever, eu reviso e protocolo. Mas mesmo assim, não é uma máquina. Não processo quando é justo, quando merece ou quando a empresa não... Eu faço esse caminho, por isso que eu falo, eu mando e-mail, eu perco meu tempo fazendo esse tipo de coisa pra chegar num ponto em que você procura... Mandou uma notificaçãozinha. Cheguei a já notificar. Você usa inteligência artificial pro seu trabalho? Olha, pro meu trabalho não, mas eu fucei muito quando lançou o ChatGPT, quando popularizou e tal. Não uso textos produzidos por ChatGPT pra mim, mas eu talvez possa em breve usar para produção de conteúdo, roteirizar vídeo, texto em site. Isso é bom às vezes, né, para usar, para ter a base. Mas, por exemplo, para artigos jurídicos e textos de petição, eu faço produção própria, eu nunca uso. Até porque você já virou uma Você acha máquina que- nisso, Porque eu né? gosto de escrever, eu acho que tem um jeito de ser... Isso me treina para ser didático, a aula também me treinou. Eu acho que se eu usar o ChatGPT para escrever, eu me tornei o quê? Um revisor de texto, em vez de ser advogado. Você acha que o chat pode substituir de alguma forma aí o profissional do direito alguma hora? A inteligência momento? artificial, sim, ChatGPT, não sei, mas a inteligência artificial vai, Sim. principalmente aqueles caras que são... elaboram textos padrões, né? Revisão de texto padrão, tal, vai. Estagiário tá sumindo, né? Eu imagino o cara consultando, sabe? Fazendo uma consultoria jurídica ali na inteligência artificial. Ó, eu tive esse problema, esse problema, esse problema. Mas cara, Relato o que aconteceu mas, pra ver o que a inteligência artificial vai sugerir, sabe? ok, Ó, isso aqui pode ser feito. legal. Eu acho que hoje o cara que faz isso no ChatGPT é maluco, porque o ChatGPT já mostrou que solta informação totalmente Sim, absurda. sim. Inclusive já teve ação contra a Microsoft para desindexar conteúdo de inteligência artificial, que tava falando, por exemplo, que um médico tinha cometido crime, sendo que na verdade tinha sido vítima de um crime. Ele indexou de algum lugar lá isso e respondia. Quando você perguntava do médico, ele falava, tal médico foi investigado, respondeu por tal crime, foi preso por tal crime, na verdade ele era vítima. Então, ela erra. E pode errar com o seu caso, que às vezes é uma chance.
Então, eu não faria. A tendência é melhorar, né? Sabe Isso por quê? é agora também, né? É, isso. Eu não faria porque eu não tô nem falando da advocacia. Eu não passaria hoje por uma consulta médica no site GPT. Tô com dor na... Eu, por exemplo, lesionei o joelho. Eu prefiro fazer meu exame e mandar pro médico que ele vê. Tá cheio de gente que faz isso no Google. Isso, Nem não, precisa mas de eu até inteligência dou uma artificial. pesquisada, mas é diferente de você fazer uma consulta no chat GPT e acreditar no que tá falando. Então eu não faria, mas no futuro talvez tenha esse tipo de atendimento e talvez isso seja incorporado ao escritório, que eu possa revisar. Amanhã eu posso ter serviço no meu escritório, entendeu? Se for isso regulamentado pela OAB e falar, não, a primeira consulta pode ser pela inteligência artificial, que depois vai segmentar para validação de um advogado. Vamos supor que você entre em contato lá no meu site que esteja já pronto com isso, passe por uma inteligência artificial, ela faz a consultoria e isso vem pra mim Peneira com você ali. e eu falo, o que a inteligência falou? Ah, falou pra fazer isso, é isso mesmo. Foi uma boa sugestão. Beleza, eu valido e você segue a vida. Pode ser uma opção no futuro. Eu não descarto incorporar o uso da tecnologia na minha vida, porque sempre vivi disso. Eu adoro tecnologia. Agora... Olha que engraçado, você falou, eu valido. Você vai validando a inteligência. A ponto que ela nunca mais precisa que eu valide. Chegar uma hora lá... Eu não tá tenho tudo medo. certo. Você tem medo de ser substituído? Não, de eu jeito também não nenhum. tenho medo. Eu acho que quem tem medo de ser substituído por uma inteligência artificial é o cara que precisa olhar e falar, puta, preciso melhorar preciso mudar o que eu faço ou melhorar no que eu tô fazendo. Se A torne tecnologia substitu- não tem como a gente se brigar com ela, né, cara? Porque senão eu teria medo de vir um advogado e fazer a mesma coisa que eu faço. Eu não sei, eu acho que cada um é um. Isso é muito doido, né? Os talentos estão por... As pessoas têm talentos. Basta ver no TikTok. As pessoas são talentosas mesmo, Caraca. né? Ali você vê o milhões, talento, né? porque deu oportunidade das pessoas se expor. Você fala, pô, esse moleque é muito bom em, sei lá, fazer qualquer coisa. É muito doido isso. Então as pessoas são muito únicas. Então, se você tem medo de uma inteligência artificial substituir, pense em outra coisa ou pense em programar a inteligência artificial, trabalhar nessa área. Então eu não sei, talvez eu seja substituído, mas eu não vou me preocupar por enquanto. Eu vou estudar porque eu curto a matéria, mas talvez muitos advogados sejam. Por causa Boa. daquele procedimento padrão ou da consulta padrão também. Até lá a gente vai curtindo a vida. Mano, obrigado, cara. Obrigadão. Valeu demais. É sempre bom. Papo Sucesso pra você. Cara, você Pra manja pra vocês caramba. também. A gente vai ter que falar mais vezes. Obrigado. Vamos depois marcar outras vezes, conversar mais. Fechar. Acho que vai ser da hora. Sucesso pra vocês, parabéns pelo podcast. Vocês são muito Valeu. bons no que fazem, por isso que eu falo, tem que fazer com Bom. amor e fazer com competência. Vocês fazem, eu gosto Valeu, muito irmão, de obrigado. acompanhar e obrigado pelo convite. Boa. Valeu, gente. Segue a gente, se inscreve no canal. Pô, é mesmo. Influencer que tiver com algum problema quiser falar com você. Ó, pra ver meu trabalho, eu gosto de divulgar no Instagram, que é uma plataforma mais informal. Então, Luiz Augusto Durso, tudo junto, com Z. Luiz Augusto Durso Boa. no Instagram. Boa. Fechou. Valeu, Valeu. galera. Obrigado. Flui. Fui.